Bom, o objetivo da minha apresentação aqui é trazer um pouco para vocês sobre o que tem de produtos disponíveis no mercado financeiro para investimentos em renda fixa. E eu fico muito feliz em vê-los aqui, porque é sinal que vocês têm dinheiro para investir, né? Se fosse um tema assim, ó, o que fazer para fugir das dívidas, né? Porque a nossa situação brasileira está difícil, né? A população extremamente endividada, né? Muito desemprego, né? Desemprego aí na faixa de 12% mais ou menos da população, que dá 12 milhões de pessoas desempregadas. Uma situação de crise já de muito tempo, essa crise parece que não passa, porque a gente vive no modo crise agora, né? A gente já está operando assim já há muito tempo e parece que não sai de jeito nenhum. Então, infelizmente, a situação da maioria dos brasileiros hoje não é de poder investir, né? Mas nesse tema é um tema mais feliz, né? Vai falar de como você pode diversificar os seus investimentos, como que você pode sair da tradicional caderneta de poupança. Ou ficar também, né? Não estou falando para sair, né? Mas vamos conhecer um pouquinho do que tem. Então, eu preparei, pessoal, assim, de um jeito que eu acho que vai ficar mais claro, mais didático, mas a qualquer momento vocês levantam a mão, façam perguntas, não espera para o final, tá? Não espera também chegar um produto que às vezes está esperando, eu quero saber direito, lá na hora que falar de LCI e tal. Não, pergunta a qualquer momento que você tiver vontade de perguntar, tá bom? Fiquem totalmente à vontade. E eu acredito assim, né? Eu acredito que muito o que trouxe vocês aqui foi o fato da taxa básica de juros hoje estar tão baixa, né? Então, nunca antes na história desse país, vocês já ouviram essa frase, né? Nunca antes, infelizmente já ouviram essa frase, nunca antes nós tivemos uma taxa básica de juros a 5,5% ao ano. Então, para quem acostumou, né, viver de aplicação financeira, os dias estão contados, né? E que bom, né? E que bom que o Brasil está baixando a taxa básica de juros, né? Pena que os bancos não estão repassando essa taxa para a população. Esse é o problema. Porque o Banco Central vem fazendo a sua parte, né? Nunca reduzir taxa básica de juros significa que o governo está falando assim: pegue o seu dinheiro, em vez de deixar aplicado e viver de juros, aplique em outras coisas que vão trazer mais retorno para a economia de uma forma geral, né? Então, o governo está tentando estimular o consumo, está tentando estimular investimento, está tentando, enfim, né? Você tirar o dinheiro da renda fixa, colocar na renda variável, investir em ações de empresas. O tema de hoje não é ações, na última palestra foi, né, ações, foi renda variável. No evento há exatos há um mês atrás, veio um palestrante aqui, o Zé Milton, falar sobre renda variável. Mas hoje aqui a gente vai falar de renda fixa. Bom, eu vou tentar ser o mais didático possível, tá, pessoal? Embora tenha alguns termos técnicos, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que você não entender, por favor, pergunte. É bom que a gente está em pouca gente, assim, não é que é bom, mas o fato de estarmos com poucas pessoas permite que você tire dúvida a qualquer momento. É quase que uma conversa, quase que um bate-papo aqui, por favor, tá? Não se sintam constrangidos em nenhum momento em levantar a mão aí e perguntar, ok? E aqui, pessoal, a gente tem essa divisão tradicional das quais a gente pode classificar os investimentos financeiros, né? Os investimentos financeiros podem ser classificados em renda fixa e renda variável. Renda variável são ações, investimento em ações de empresas, por exemplo, tá? No qual você não sabe nada do quanto você vai ganhar ou vai perder, tá? Em renda fixa, você tem uma renda previamente definida. Seja, eu posso andar, Fernando? Posso, né? A câmera ali. O pré-fixado, o rendimento, os investimentos pré-fixados, você sabe exatamente o quanto você vai ganhar. Por exemplo, você vai ganhar 7% ao ano, ponto final. Faça chuva, faça sol, o seu rendimento vai ser pré-fixado em 7% ao ano. E vai ser assim até o final. Isso é um investimento pré-fixado. E um de renda fixa pós-fixado, por que a renda é fixa? A renda está fixada, mas não somente na taxa de juros. É uma taxa de juros no pós-fixado, mais um indexador. Tá? Pode ser um indexador atrelado à inflação,
pode ser uma rentabilidade que tem uma parte fixa e uma parte que é variável. Isso que é o pós-fixado. Então, uma parte fixa, por exemplo, 3% ao ano, mais a variação da inflação. 3% ao ano, mais a variação, sei lá do que. Tá? Então, qualquer coisa que tenha uma parte que é fixa e uma parte que é atrelada, geralmente, a índice de inflação. Tá? Muito bem. Então, a tradicionalíssima caderneta de poupança, que é muito conhecida de todos vocês, porque é um programa, pessoal, a caderneta de poupança ela foi criada pelo governo federal com o objetivo de pegar dinheiro das pessoas e canalizar para o crédito imobiliário. Então, 65% do que os bancos arrecadam na caderneta de poupança não fica parado no cofre do banco, vocês sabem muito bem disso, né? Não existe dinheiro parado na economia. Então, a cada R$100 que o banco pega na caderneta de poupança, 65 ele tem que destinar obrigatoriamente para a construção civil. Construção civil que é um setor econômico de extrema importância para o governo, porque gera empregos, é o setor que mais gera emprego, é o setor que alimenta toda uma indústria de linha branca, então você vai comprar um apartamento, você compra geladeira, fogão, ar-condicionado, micro-ondas e por aí vai. Quer dizer, então faz o motor da economia girar, né? Então, o governo criou isso daqui, mas, o governo não garante o que você tem depositado na caderneta de poupança, como muitas pessoas acreditam, viu, pessoal? Tá? Então, eu tenho uma caderneta de poupança no banco X. Quem garante a poupança é o governo? Não. Não, quem garante a poupança é o banco X lá. Tá? Não vou ficar falando o nome de bancos, né? Enfim, mas quem garante a poupança da Caixa? Caixa Federal, não é o governo. Tudo bem que nesse exemplo, né, a Caixa Federal é do governo, mas se você tem uma conta lá, por exemplo, no Santander, quem garante é o Santander. Tá? Por que ela é tão tradicional? Primeiro, porque ele é isento de imposto de renda à pessoa física. Isso é um atrativo. Segundo, você tira o dinheiro a hora que você quiser. Liquidez, pessoal, toda vez que aparecer esse quadradinho assim, liquidez é quão fácil é você resgatar o recurso. Quão fácil é você pegar a aplicação e transformar em dinheiro e sacar. Tá? Então, ele tem liquidez diária, não tem carência. Os juros são capitalizados uma vez por mês na pessoa física e uma vez por trimestre na pessoa jurídica. Facilmente contratado em qualquer banco. O banco não pode cobrar tarifa de você. Tá? É proibido o banco cobrar tarifa na caderneta de poupança. Agora, qual é o risco? O risco é do banco quebrar. Existe esse risco, professor, do banco quebrar? Existe, lógico. Vários bancos já quebraram no Brasil. Não quebrou. Você não lembra o Banco Nacional, patrocinava o Ayrton Senna? Quebrou. Então, existe o risco? Existe, lógico. Por isso que ele dá um retorno. Né? Se existisse uma aplicação financeira sem risco, risco zero, o retorno seria zero. Okay? Tá? Então, o retorno, né, a rentabilidade é para remunerar o risco. Qual é a rentabilidade? Até 2012, quem tinha caderneta de poupança aberta até 2012, ganha, né, até hoje, você ainda tem recursos na caderneta antiga, 0,5% ao mês mais TR. Tá? 0,5% ao mês, que juros sobre juros dá 6,17% ao ano, mais a variação da TR. A TR é um indexadorzinho de inflação. Ele não é a inflação inteira, por exemplo. A inflação atualmente no Brasil, medida pelo IPCA, está em torno de 3% ao ano. Vamos arredondar, fazer conta redonda. Não é 6,17 mais 3, que dá 9,17. Por quê? A TR, ela aplica sobre a inflação oficial um baita de um deflator, quer dizer, um percentualzinho da inflação, que hoje é zero. A TR hoje está zero, ok? Porque a inflação está bem baixa também, na história do Brasil, é uma das taxas mais baixas de inflação, ok? Após 2012, quem abriu caderneta de poupança depois dessa data, ou fez depósitos em contas após essa data, ganha esse 0,5% ao mês somente se a Selic, a taxa básica de juros, estiver maior que 8,5%. Como hoje ela está 5,5%, quanto que rende a poupança? 70% dos 5,5%. Tá? Então, você pega 5,5 vezes 70%, você vai achar quanto que ganha na caderneta de poupança. Tá? Então, o governo fez essa regra após 2012 justamente para ele poder baixar a Selic, para ele não ter um piso aqui, que seria os 6% ao ano da poupança. Então, poder baixar para menos de 6% ao ano. Tudo bem? Garantia.
a garantia do banco e do fundo garantidor de crédito. O que é o fundo garantidor de crédito? Isso aqui vai aparecer em todos os slides praticamente, né, que são cobertos. O fundo garantidor de crédito, pessoal, ele pega, é um percentualzinho do que os bancos repassam para esse fundo, é um fundo com muito dinheiro, mas não é, assim, daqui a pouco eu falo mais desse negócio, do quanto que tem lá. Mas deixa eu só explicar. Então, o banco, para cada R$1 que ele pega nos seus investimentos cobertos pelo FGC, ele passa um pequeno percentualzinho para o fundo garantidor de crédito. E o fundo garantidor de crédito cobre, se o banco quebrar, ele vai devolver para cada pessoa até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, limitados a R$1 milhão. Então, você que tem R$1 milhão aí, aplicados em um banco, em uma caderneta de poupança de um único banco, amanhã você vai pegar esse R$1 milhão, saca, coloca 250 mil em 4 bancos diferentes. Por quê? Se os 4 bancos quebrarem, cada um desses bancos vai te devolver 250 mil reais por CPF no limite de R$1 milhão, quer dizer, você ganha o seu R$1 milhão de volta. Agora, se o seu R$1 milhão estiver tudo num único banco, e esse banco quebrar, você ganha quanto? 250 mil. Tá? Então, eu estou vendo que alguns já estão preocupados, já amanhã mesmo, né, já vai lá, tão legal, que bom, né? Eu tinha um sonho na minha vida, que era quando fizesse 40 anos, eu queria ter R$1 milhão em investimento. E eu fiz 40 anos agora em agosto, dia 1º de agosto. E eu consegui metade, pessoal. Fazer 40 anos, entende? Metade eu consegui, quer dizer. Agora, tá bom? Então, tá aí a dica, fica a dica, tá bom? Bom, se tiver dúvida, vocês levantam a mão. Fala, Yuri, pode falar. Sobre o FGC, 250 mil de garantia para instituição financeira. Mas eu queria fazer uma observação, e, por favor, me corrija. Se essa instituição for parte de um conglomerado... Aí é por conglomerado. É por conglomerado. Vocês viram que ele está preocupado mesmo, né? Vou explicar direitinho. Então, vamos lá. Você tem uma conta que... agora, de cabeça mesmo, lembra o Banco Real? O Banco Real foi lá e comprou o Santander comprou o Banco Real. É o mesmo conglomerado. Não tem mais Banco Real, mas eles eram o mesmo conglomerado por muito tempo. Então, se você tivesse 250 mil no Banco Real e 250 mil no Santander... Quando o Santander foi lá e comprou, era o mesmo conglomerado. Vamos supor que esses 500 mil quebrou os dois, te devolve só 250, porque é 250 por CPF, por conglomerado. Então, aí você tem que diversificar o conglomerado. Então, põe no Banco do Brasil, põe na Caixa Federal, põe no Santander, no Itaú, no Bradesco, sabe? Para não ficar no mesmo guarda-chuva ali de um mesmo conglomerado. Boa pergunta. Boa noite, professor. Aproveitando uma pergunta que veio do canal do YouTube, aqui do professor Cláudio Miranda, ele perguntou por que LCAs costumam remunerar melhor que LCIs. Ah, o Cláudio Miranda está aí no YouTube? Ô, Cláudio, por que você não está aqui? Pô, é legal. A pergunta dele é por que a LCA não remunera melhor que a caderneta de poupança, é isso? Porque o LCA costuma remunerar melhor que o LCI. Ô, Cláudio, não é bem, essa regra não é tão assim, porque assim, a LCI e a LCA, a hora que chega lá eu vou falar um pouquinho mais, depende do risco do emissor. Tá? Então, às vezes, o LCA, que é do agronegócio, às vezes o risco da empresa do agronegócio é maior do que o risco da empresa do setor imobiliário. Então, por isso que, em alguns casos, a LCA vai remunerar mais que a LCI, mas isso não é uma regra. Até a hora que chegar lá, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, e aí a gente pode abrir eu coloquei alguns exemplos aqui, que vai ter na sequência, mas se não tiver especificamente isso, comparando a LCI com a LCA, a gente entra agora na internet aqui e dá uma olhada, que a gente provavelmente vai encontrar lá, às vezes, a LCI pagando mais que a LCA, tá? Beleza? Legal. Pessoal, CDB e RDB é tradicionalíssimo também, né? Por quê? O CDB e o RDB, ele não é um dinheiro tão carimbado como é a caderneta de poupança, na qual 65% vai para o crédito imobiliário, fora que tem o depósito compulsório. Quer dizer, no fim da caderneta de poupança, para cada R$100 que o banco capta, fica só 15 para ele investir onde ele quer. Já o CDB não tem essa destinação obrigatória. O CDB e RDB só tem um percentual do depósito compulsório que hoje está na casa dos 20% ao ano.
perdão, 20% do valor captado. Então, para cada R$100 de CDB, RDB que o banco vende para você, apenas 20 ele deixa retido no Banco Central e o resto, os 80%, ele trabalha da forma que ele quer. Então, por isso que quando você chega no banco, você fala assim, eu quero diversificar meu investimento, provavelmente o primeiro produto que o gerente vai te oferecer é um CDB. Tá? É tradicionalíssimo, é muito antigo, tá? Enfim. E, lógico, o gerente vai tentar te vender um investimento que é de emissão do próprio banco. Né? Natural. Tá? CDB, pessoal, vou comentar os principais aqui. Né? Então, já falei, né? Título de dívida que o banco emite para pegar dinheiro para ele emprestar para as outras pessoas. São tributados em imposto de renda e IOF. Vou mostrar a tributação daqui a pouco, no próximo slide, que vale para todos os investimentos de renda fixa, que são tributados, obviamente. Tem muitos isentos, como a cadeia de poupança e outros que nós vamos ver daqui a pouco, LCI, LCA, enfim. A liquidez, pessoal, depende do título. Tá? Então, como é um título de dívida do banco, o banco especifica a partir de quando você vai poder sacar o dinheiro, ou seja, qual é a carência. Durante a carência não é possível fazer resgate. Após a carência, o CDB pode ter liquidez diária, mas o RDB não. O RDB você tem que esperar o vencimento. Então, se você for lá no banco, comprou um CDB, passou a carência, você já pode resgatar. O RDB, você tem que esperar o vencimento, que pode ser para dali 1 ano, 2 anos, depende. Tá? Então, o RDB não tem essa liquidez, só pode resgatar no vencimento. Por isso, o RDB costuma pagar um pouquinho mais do que o CDB. Mas é um percentualzinho de juros, um pouquinho a coisa a mais, que às vezes não vale nem a pena você comprometer a questão da liquidez. Tá? Porque todo investimento, pessoal, tem um tripé importante para ser analisado, que é o risco, retorno e liquidez. Tá? Qual que é o risco? Tá? Bom, o risco aqui é do banco quebrar. Qual que é o retorno? Depende do título. Nós vamos ver um exemplo aqui, depois vou mostrar para vocês onde vocês podem entrar num buscador de investimentos para ver quais são os melhores CDBs do Brasil, para você comprar hoje. Mas então, quanto maior o risco, maior o retorno. E a liquidez? A liquidez é importantíssima. Por quê? Porque você pode, hoje você fala assim, não vou precisar do dinheiro daqui 2 anos. Mas, pô, você não sabe. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer um investimento com a questão da liquidez. Tá? Lógico que quanto mais o dinheiro ficar guardado, entre aspas, né, ficar aplicado no banco, menos imposto de renda você vai pagar e a taxa de retorno, os juros, vai ser maior também. Mas você tem que fazer um planejamento pessoal aí para ver se você, de fato, pode esperar tanto tempo assim para resgatar o seu dinheiro de volta. Eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, como nós já falamos, assim como a caderneta de poupança. Você contrata em bancos ou corretoras independentes. Vou falar de algumas corretoras daqui a pouco, tá? Vou passar uma lista aqui das maiores corretoras que tem, mas antes vamos ver a questão da tributação. Essa tabela da renda fixa serve para todos os investimentos que a gente vai falar aqui, todos, tá? Exceto o fundo de investimento imobiliário, que aí depois eu comento lá na frente. Mas todos os investimentos de renda fixa seguem essa alíquota aqui, chamada alíquota regressiva. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, menos imposto de renda você paga sobre os juros. Tá? Então, se você deixar seu dinheiro aplicado num CDB até 6 meses, você paga 22,5% de juros. Perdão, 22,5% de imposto de renda sobre os juros. De 6 meses a 1 ano, 20% de imposto de renda sobre os juros. Ok? De 1 ano a 2 anos, né, até 720 dias, você paga 17,5% de imposto de renda. E acima de 2 anos, a alíquota de imposto de renda cai para 15% do incidente somente sobre os juros, certo? Agora, o IOF, né, o famoso Imposto sobre Operações Financeiras, você vai pagar IOF somente se você deixar o dinheiro aplicado por menos do que 30 dias. Então, você aplicou hoje, amanhã você quer resgatar, né, um dia você vai pagar 96% de IOF sobre o rendimento. Quer dizer, você não vai ganhar nada. Tá? Por mais que tenham juros, que vai ser pequeno, né, mas você vai ter taxação altíssima de IOF. E aí vai decrescendo, a hora que chega no 30 dias, passou de 30 dias, zero. Aí passou de 30 dias, você não paga IOF. Okay? Mas você paga imposto de renda nessa alíquota que nós vimos anteriormente. Muito bem. E aí eu coloquei, pessoal, aqui alguns exemplos, tá? Apenas para ilustrar. Uma coisa que eu falei qual que é o meu objetivo aqui, né? Meu objetivo é apresentar os produtos, dar uma visão geral dos produtos que tem no mercado financeiro.
O meu objetivo não é fazer indicação de investimento, em hipótese alguma. Tá? Não vou falar, vocês não vão vocês levantar, pode até levantar um momento, depois desse recado, acho que vocês vão fazer isso. Professor, o que você me indica? Para eu te indicar, eu preciso conhecer primeiro o seu perfil de investimento. Tá? Professor, o que você indica para eu investir? Eu não vou indicar nada. Nem te conheço. Tá? Eu tenho que conhecer o seu perfil. E aí, pessoal, cuidado, hein? Que às vezes você vai num corretor, num banco, a pessoa lá nem fez uma análise do seu perfil de risco, suitability, que a gente chama, né, para ver se você tem um perfil conservador, se você tem um perfil moderado, se você é um investidor mais arrojado. É só depois desse questionário, dessa pergunta, dessa entrevista, dessa conversa, para ele entender o seu perfil, para ele entender qual é o objetivo do seu investimento, para ele entender, para ele te conhecer. Depois dessa bela análise, ele pode talvez te indicar alguma coisa, se ele for um profissional certificado por agências, instituições que dão certificação para aconselhamento profissional. Porque também é o seguinte, pessoal, não é qualquer um que pode sair por aí dando conselho financeiro para você, tá? Para dar um conselho financeiro, você tem que ter uma certificação profissional, por exemplo, da Ancord, que é uma associação de corretores e tal. Existem umas 5, 6 certificações profissionais no mercado brasileiro para quem quer ser assessor de investimento. E às vezes você vai pedir conselho para uma pessoa que não sabe nem o que é isso. Tá? Então, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Tá? Então, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Ó. Ô, Fernandão, aqui está funcionando a internet, né? Está navegando normal? Então, vamos lá. Ó. Obrigado, Fernando. Vamos aqui, ó. IUB. O IUB, pessoal, é uma plataforma de busca de investimentos financeiros independente, né? Teoricamente independente, mas até que se prova o contrário, é independente. Mas das que eu conheço é a melhor, tá? Que ele faz uma busca por quais são os investimentos que tem hoje, agora, no mercado, tá? Então você digita lá IUB aqui, ó, YUBB, né? E aí você tem aqui, enfim, vocês vão navegar pelo site, tá? Mas aí aqui já começa a aparecer, tá vendo? Ó? Renda fixa, você pode pôr renda variável, você pode pôr fundo de investimento, então renda fixa, tá? Aí você quer ver todos, tem 2.836 investimentos de renda fixa disponíveis hoje para você, tá? Então, você quer ver todos, ele demora um pouquinho aqui, porque, enfim, né, tem muitos, mas ele vai fazer uma busca e vai te trazer todos os investimentos atualmente disponíveis para você. Então, por exemplo, aleatório, não estou falando para você comprar, porque se eu falar para você comprar, é capaz que amanhã... dicas de ações, quando eles me perguntam, eu falo no dia seguinte, a ação despenca. Aí o cara vem, professor... Então, não estou falando para você comprar, mas tem um aqui... Só para exemplificar, olha só, RDB, tá? Com uma rentabilidade de 122% do CDI. É atraente, né? Parece ser atraente. E aí tem que ver quem que é o banco, né? Aqui está meio desfocado para mim, mas é banco à vista, é isso? É, à vista financeira. Olha lá, você clica aqui, ó. Ele vai dar mais detalhes, ele tem até um simuladorzinho, tá? Você pode pôr quanto você vai investir, ele dá um investimento mínimo, que aqui é de R$5.000, os CDBs, RDBs pode ter um investimento mínimo, geralmente não é tão alto assim, às vezes é faixa de R$1.000, mas esse aqui é de 5.000. E aí você tem a simulação, você pode fazer simulação para você ver quanto você vai ganhar, que ele dá um ratingzinho de risco, enfim, né? Fala quanto que você vai render, vai ter de rendimento acima da poupança, lá, a poupança vai render 671% daqui a 2 anos, nesse investimento você ganha 956%, R$956, tá? O que dá 122%, quer dizer, né? Tá rendendo, você pega, o que é o CDI, pessoal? O CDI é o quanto que um banco cobra para emprestar dinheiro para o outro no mercado interfinanceiro. O CDI é muito próximo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, hoje, se a Selic está 5,5%, o CDI está por aí. Está bem próximo, coisa de 0,1% a mais ou a menos, mas arredonda para 5,5% as contas. Sim, então, aqui ele está pagando 22% acima de 5,5%. Tá? Então, os investimentos de renda fixa, geralmente, eles são sempre dados assim, em percentuais de CDI. Tá? Que
o CDI é muito próximo da Selic, ok? Legal. E aqui eu tinha colocado um que estava, enfim, no dia que eu dei esse print aqui, né? Mas aí já tem um até melhorzinho, lá de 122%. Aliás, interessante, hein? Não é difícil ter CDB-RDB acima de 120% hoje no mercado. Aí eu coloquei um outro exemplo aqui de um que estava rendendo 5,76%. Agora veja, esse daqui é um investimento pré ou pós-fixado? Pré-fixado ou pós? Vocês têm duas chances, ou é pré ou é pós. Então, vocês falaram pré, eu não falei que não é, então vai no pós. É pré ou é pós, pessoal? É pós. É pós, muito bem. Aí é o pós, porque eu não sei quanto vai ser o CDI. Então, ele é renda fixa? É, ele é renda fixa. Está fixada a renda dele. Está fixada em quê? 117% do CDI. Agora, quanto vai ser o CDI? Hoje está 5,5, pode cair para 5 no final do ano, os especialistas estão falando que vai cair para 5 na próxima reunião do Copom, daqui a 45 dias. Então, eu sei que eu vou ganhar 117% do CDI, é renda fixa, mas é pós-fixado, eu não sei exatamente quanto vai ser o CDI, né, porque ele vai fazer uma rentabilidade média nos 2 anos que você tiver de seu dinheiro parado ali. Tá? Parado entre aspas, né, investido ali. Beleza? Muito bem, senhores. Ó, de novo, hein, se vocês tiverem pergunta aí, vocês não precisam ficar esperando muito, não. Vocês viram que o Cláudio Miranda ele é meio apressado, né? Ele já está lá no LCI, no LCA, quer dizer. Tá, mas tudo bem, se tiver alguma dúvida específica também, mas a gente vai falar de todos os produtos de renda fixa aqui, tá? Muito bem. Letra de câmbio. Puta, professor, o que é essa letra de... Quando fala letra de câmbio, o cara acha que é dólar, euro, nada... Não é. O câmbio aqui, tá, não é o câmbio de trocar moeda. A letra de câmbio é um título de dívida das financeiras. As financeiras tradicionais... O que é uma financeira? A financeira, ela pega dinheiro das pessoas emitindo letra de câmbio e empresta para outras pessoas comprarem bens, geralmente bens no CDC, que você compra um carro financiado lá na financeira, você compra uma geladeira, você vai no Magazine Luiza, tem uma financeira lá, chama Luiza Cred, é um banco. Você vai na Casas Bahia, tem um banco, tem uma financeira ali. Você vai comprar um carro na Volkswagen, tem um banco Volkswagen. Então, essas financeiras é isso, tá? Ela pega dinheiro das pessoas para emprestar na outra ponta. Porque banco, pessoal, ele só faz isso, né? Pega dinheiro de agentes superavitários e empresta para deficitários, né? Então, a financeira geralmente é ligada a um grande banco ou pode ser uma financeira independente. As financeiras conhecidas, que vocês lembram das musiquinhas no Faustão, que tinha lá, quem disse que não dá, a Fininvest dá, lembra? A Fininvest agora está, só que o Itaú, ela é do Itaú e agora o Itaú trouxe para dentro. Não tem mais, para economizar custos depois da época de 2008, né, que teve a crise, para reduzir um pouco de custo administrativo. Então, o Finasa, por exemplo, Finasa é do Bradesco. Você lembra do Finasa? É do Bradesco. Mas, enfim, tem as financeiras ligadas a grandes conglomerados financeiros e tem as financeiras independentes. E essas financeiras emitem essas letras de câmbio. E você pode comprar a qualquer momento, investir o seu dinheiro, emprestando dinheiro para essa financeira. São cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Onde eu compro? Na corretora ou no banco, ou entra no site do IUB, procura lá letra de câmbio, você vai ver quais são as que estão sendo vendidas, e aí o IUB até fala onde você pode comprar, adquirir aquele produto. Quem garante é quem emite, né? Então você vai comprar um da BV Financeira, por exemplo, quem garante é a BV Financeira, ou seja, é o emissor, mas tem a cobertura do FGC aqui, tá? A liquidez, pessoal, disso daqui é baixo. Porque as financeiras precisam do dinheiro para emprestar na outra ponta, as pessoas vão comprar um carro e devolver em 5 anos. Entendeu? Então, elas precisam de dinheiro para emprestar, você não pode sacar hoje e resgatar amanhã, senão você quebra as pernas da financeira. Então, é baixa, às vezes não tem liquidez. O que significa não ter liquidez? Você só pode resgatar depois do vencimento. Tá? Então, fique de olho, porque geralmente é acima de 1 ano. Tá? Então, coloquei meu dinheiro lá, não sabia, agora quero sacar? Não tem como, você vai ter que esperar 1 ano. Tá? Não tem jeito. Okay? A tributação é a mesma do CDB, né? IOF mais IE, Imposto de Renda pela alíquota regressiva.
Em geral, as financeiras são menores e, por isso, elas são mais arriscadas que os bancos. Por isso, elas pagam uma taxa de juros melhor que os bancos. Tá? Então, é comum você encontrar letra de câmbio remunerando maior do que CDB e RDB. Na verdade, essa seria a lógica. Tá? Letra de câmbio é mais arriscada, tem que dar um retorno maior para o investidor. E aí você vai lá no IUB, pessoal, e procura, né? Você vai procurar aqui uma letra de câmbio. Aqui, ó, uma letra de câmbio. Achei uma aqui, ó. Opa, deixa eu voltar lá, que eu acho que aqui fica... Essa letra de câmbio aqui, ó, ela está pagando, é da BRK Financeira, ela paga 122% do CDI, tá? Também com uma rentabilidade interessante aí, né? Agora, quem é BRK Financeira? X. Aí você tem que investigar, você tem, enfim, né? Tem algumas mais conhecidas, outras não tão conhecidas, quer dizer, olha quanta letra de câmbio tem aqui, ó, tá? Credipar Financeira. Tem uma outra da BRK aqui, ó, a 6,66% ao ano. Então, esse é um renda fixa pré-fixada. Tá? A outra, que era 122% do CDI, 121% aqui da mesma ó, é uma renda fixa pós-fixada. Tudo bem? Letra de câmbio, ok? Perguntas? Não? Você falou ali o fique atento e, ao mesmo tempo, é coberto pela FGC. Então, estou imaginando que deve ter alguma dificuldade ou tempo, caso tenha um problema com a instituição, até você recuperar o seu investimento, é isso? Tem um tempo. O fundo tem a questão do tempo, que assim, quebrou a financeira. Aí, assim, lógico, aí tem que ter todo o processo jurídico, não sei o quê, de anúncio de liquidação, não sei o quê, aí vem a intervenção, aí vem o fundo garantidor, né? Vai demorar um certo tempo, não sei te falar quanto tempo, mas, né? Teoricamente não é para demorar muito, né? Mas, enfim, é todo um processo, né? Que pode demorar. Então tem essa questão. E tem uma questão também que é o seguinte: o fundo garantidor de crédito, depois uma hora vocês estiverem com mais tempo aí em casa, tranquilo, vocês dão uma entrada aqui, vocês vão vasculhando o site do FGC, né? Aqui o FGC ele fala todos os instrumentos que são garantidos, tá vendo? Ó? Então ele garante conta corrente, poupança, CDB, RDB, letra de câmbio, por aí vai. Mas aqui tem bastante coisa, viu, pessoal, sobre as regras, bonitinho, né? Enfim, e aí ele vai falar qual é o valor que eles têm lá, tá? Vamos ver se aqui a gente acha. Aqui é o FGC. Então ele vai falar o número que eles têm lá de aplicar, quanto que eles têm de dinheiro. Esse dinheiro, pessoal, eu não vou lembrar de cabeça, eu ver esses números. Se não tivesse gravando, eu ia chutar um número aqui, mas como está gravando, o Fernando falou: professor, cuidado que você vai falar aí que tudo está ficando gravado. Então, aqui, eu acho que, não sei, né? Eu não lembro na casa de quantos bilhões que tem lá, tal, mas, segundo você, ele dá aqui em algum lugar, pessoal, no balanço dele, quanto que eles têm de fundo, quantos que ele tem lá de dinheiro no patrimônio deles. O que, lógico, dá para fazer uma cobertura grande do sistema financeiro, mas não cobre todos, né? Se todos, é apenas um percentual, ou seja, é aquela lei dos grandes números, né? Ela cobre bastante coisa de falência, mas não vai cobrir se todo mundo quebrar ao mesmo tempo, né? Mas assim, esse é um risco sistêmico que existe, mas ele é muito improvável, tá? Mas enfim, aí aqui depois vocês entram, né? Pode fazer, tem perguntas e respostas aqui, enfim, o que ele fala aqui 10 a 15 dias, deixa eu ver. Em que prazo o FGC paga a garantia ao credor? Não há como o FGC estipular um prazo, porque depende de informações que são passadas pelo interventor ou pelo liquidante, conforme for o caso. Uma vez recebidas as informações e documentos, o pagamento se inicia entre 10 e 15 dias. Tá? Mas vai saber quanto tempo vai demorar para chegar esses documentos. Aqui é Brasil, né? Mas ok, né, é bom você saber que tem essa garantia aí. Mais pergunta? Então vamos para os próximos.
Bom, letra de câmbio já mostramos. Letra financeira. Essa aqui, pessoal, é assim, ó, o CDB e o RDB é um dinheiro que o banco emite para pegar dinheiro, para emprestar para as pessoas, mas é uma aplicação de curto prazo, no qual tem ali o CDB, a maioria tem liquidez diária, o prazo é pequeno para devolver de resgate, você pode resgatar rápido, quer dizer, não precisa esperar um ano, mais que isso. Já a letra financeira é um investimento de no mínimo 2 anos. Tá? A letra financeira é um CDB e um RDB de longo prazo. Vamos resumir. Tá? A letra financeira é a mesma coisa, quem emite? O banco, assim como o CDB e o RDB. Tá? Então, letra financeira do Bradesco. Tá? O Bradesco está emitindo. Só que enquanto o CDB tem um resgate rápido, você pode resgatar mais rápido, a letra financeira é acima de 2 anos. Tá? Então, você tem uma liquidez ali mínima de 2 anos. Quer dizer, no mínimo, pelo menos 2 anos você tem que deixar o dinheiro lá. Pode ser 3, pode ser 4, depende da emissão, mas geralmente não. Todos são acima de 2 anos. Ok? Bom, onde você pode contratar? Nas corretoras, nos bancos, tá bom? Corretoras, pessoal, quer ver? Ó, eu vou pegar o último slide aqui para mostrar um negócio para vocês. Porque toda hora eu vou falando de corretora, é que eu deixei lá para o final, tá? Mas, ó, eu coloquei aqui uma lista das maiores corretoras que tem no Brasil. Mas não esgota, porque tem muitas. Todo dia abre uma corretora nova. Você abre o jornal, abre uma corretora. Tá? Então, aqui em ordem alfabética, as maiores corretoras brasileiras. Tá? Hoje, a maior de todas é a XP, tá? Que é do banco, 49% da XP hoje é do Banco Itaú. Né? A XP também é dona de outras corretoras, como, por exemplo, a Rico, como, por exemplo, qual que é a outra que é dela? A Clear. Tá? Então, a XP é dona de outras marcas aí. Mas tem diferença, viu, pessoal? Por exemplo, taxas de corretagem na XP é uma, na Clear é outra. Ok? Para operar com ações, por exemplo, tá? A Clear, pelo que... Eu não tenho conta na Clear, mas os alunos meus, nas aulas que eu dou, o pessoal está falando que lá é 0, né? Para operar com ações. Taxa 0. Não estou fazendo propaganda, não é isso. Estou dizendo assim, faça uma pesquisa nelas. Tá? Antes de você abrir uma conta. Tá? Também não vou indicar corretora, não vou indicar nada, viu, pessoal? Tá? Professor, fala uma corretora boa. Não. Tá? Estou falando as maiores. Por quê? Pela questão da solidez, né? Mas também não é porque é maior que é melhor, ok? Né? Tem toda a questão da assessoria, enfim. Tá? Então, está aí uma lista, né? Algumas mais tradicionais, né? Como, por exemplo, a Magliana, é a mais antiga, se não me engano, a primeira corretora das atuais aqui existentes, ela é a mais antiga, quer dizer, tem um histórico maior e por aí vai. Tudo bem? Então, depois, mas você entra na internet lá, digita corretora de valores, acha parece uma lista gigante. Entra também naquele Reclame Aqui, né? Porque aí você já... Tá? Vocês conhecem o site Reclame Aqui? Acho que deve ter coisa de corretora lá também. Vocês dão uma olhada em tudo isso. Legal. Então, a letra financeira, pessoal, geralmente, ela é mais para investidor institucional. Ela não tem umas taxas de juros tão atraentes assim para a pessoa física. As taxas não são altas, tá? Por quê? Porque quem emite letra financeira são os grandes bancos. Os grandes bancos, pessoal, não pagam... Quanto que o seu banco te paga no seu CDB? Tem alguém que tem CDB em banco? Para dar um exemplo aqui, mas vai pagar lá 85%, 90%, percebe? Agora, a letra financeira do banco, ela costuma pagar uma taxa... Então, vamos lá, comparar assim, o CDB do Banco Itaú com a letra financeira do Banco Itaú, a letra financeira do Banco Itaú tende a pagar mais, porque ela vai ter uma liquidez, o prazo de liquidez dela é maior, quer dizer, você tem que esperar 2 anos o dinheiro aplicado. Tá? Então, comparando mesma instituição financeira, a letra financeira tende a pagar mais. Que mais? Segue a tributação da alíquota regressiva. Mas como você não pode sacar em menos do que 2 anos, portanto, o máximo que você vai pagar é 15%. Né? Depois de 2 anos, todos caem para 15%.
não são cobertas pelo FGC. Então, ó, já vou desmistificar um negócio aqui, que as pessoas às vezes... tudo que é emitido pelo banco é coberto pelo FGC? Não. Não é verdade. Letra financeira, quem emite é o banco, e não é coberto pelo FGC. Quem garante é o banco. Ponto final. Eu comprei uma letra financeira do banco alfa, beta, epsilon, y, sei lá qual. Se o banco quebrar, você não tem cobertura pelo FGC. Tá bom? Legal, então tá bom. Aqui tem mais coisas, já falamos, carência, tal, beleza. Então aqui eu coloquei um exemplo de uma letra financeira, né, do Banco Safra. Não é indicação de investimento, é apenas um exemplo meramente ilustrativo, que vai vencer em janeiro de 2024. Você tem que esperar até lá, ok? E você ganha 6,7% ao ano. Então aqui a renda fixa é pré-fixada. Você só resgata no vencimento, tá? Aplicação mínima, R$225 mil. Por isso, então, que eu digo que é para investidor institucional, fundos de investimento, grandes empresas, né? Pessoas com muito dinheiro, para administradores de fortuna, que são os famosos escritórios de family office, que gerenciam fortunas. Né? Então, enfim, ou senão a gente faz uma vaquinha aqui na sala também, a gente pode, né? Quem sabe a gente consegue chegar nesses 225 mil para comprar uma letra financeira do Banco Safra. Beleza? Esse aqui, pessoal, é novo, novíssimo. Esse aqui é um nenezinho de todos aqui, é o bebê recém-nascido do mercado financeiro. Letra imobiliária garantida, a LIG. A LIG, pessoal, é uma tentativa de o governo federal criou esse produto, sempre assim, né? O Conselho Monetário, o Banco Central, criaram esse produto para pegar dinheiro para emprestar para casa, para crédito imobiliário, tá? Para financiamento de crédito imobiliário, tanto imóveis comerciais como imóveis residenciais, tá? Então, o objetivo é funding para crédito imobiliário, assim como é a caderneta de poupança, assim como é a LCI, assim como é o CRI. Então, hoje, os bancos têm um monte de produtos que eles vendem para pegar dinheiro para emprestar no crédito imobiliário. Os principais são esses que eu falei. Caderneta de poupança, tradicionalíssimas, LCI, CRI, que eu vou falar daqui a pouco, e agora a LIG. Tá? Então, a LIG também não é coberta pelo FGC. Tá? Não tem cobertura do FGC, mas qual é a garantia? A garantia é do banco que emite e dos ativos que foram dados como garantia. Essa é a diferença da LIG. Senão seria mais do mesmo, né? Qual que é a diferença da LIG, a novidade da LIG? É que ela tem essa dupla garantia. É o banco, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, vou passar, depois eu volto. Ó. O Itaú foi um dos primeiros a emitir isso aí no final do ano passado, tá? Foi 14 de dezembro essa notícia aí, do ano passado, 2018. Ele emitiu foi um dos primeiros, depois o Santander emitiu também, ali próximo ao final do ano, e o Itaú vendeu 1 bilhão e 200 milhões em LIG. E aí, aqui, ó, aos poucos, as letras imobiliárias garantidas começam a ganhar mercado. Depois de 2 emissões realizadas pelo Santander, o Itaú emitiu 1 bilhão e 200 milhões nesses papéis. Os títulos pagarão uma taxa uma taxa de retorno de 96% do CDI. Veja que não é tão alto, né? Mas, às vezes, assim, você está ganhando 80%, 85% lá no seu CDB, aí ganhar 96% já é melhor, né? Aí tem a declaração do diretor de mesas lá do Itaú BBA e por lá. Tá, então, lá, a LIG é um título de renda fixa com prazo mínimo de 2 anos, lastreado em uma carteira imobiliária. O que é esse lastreado em carteira imobiliária? Além do Itaú garantir o dinheiro de volta, se o Itaú quebrar, a garantia, a dupla garantia, a segunda garantia, são os imóveis comprados pelas pessoas às quais o banco emprestou dinheiro. Tá? Então, o banco vai lá, alguém aqui tem crédito imobiliário no Itaú? Tá, então, ok, ninguém, mas, né, por exemplo, tem alguém aqui que tem crédito imobiliário no Itaú, então, o Itaú quebrou, eu tinha LIG do Itaú, então, esse seu imóvel, que você comprou financiado, você deu uma alienação, assinou uma alienação fiduciária para o banco, então, enquanto você não terminar de pagar esse imóvel é do banco. Agora, se o banco quebrar, a garantia de quem investiu dinheiro na LIG é o seu imóvel, que foi financiado, que foi dado como lastro, geralmente em alienação fiduciária. Ok? Hã?
Ah, por que? Boa pergunta, né? O banco quebra porque o total de saques que as pessoas fazem, né, se todo mundo quiser sacar dinheiro de todos os bancos vão quebrar, porque a grande parte do dinheiro que existe na economia não é papel moeda nem moeda metálica, é moeda escritural. Tá? Então, por exemplo, imagina nessa, vou dar um exemplo bem rápido, assim, tentar resumir isso em 1 minuto. Imagine que aqui na sala, a gente tem, aqui não tem lousa, então eu vou tentar falar, vamos ver. Imagine que aqui tem lousa aqui? Ah, se eu fizer assim, ah, que chique, oh, uau, mágica, como uma mágica. Agora tem um lugar que acende também, né, Fernandão? Cadê o Fernandão? Ó, isso é para ter, mas tudo bem. Quem está em casa não sei se vai entender, mas ó, eu vou fazer rapidinho aqui então o negócio. Tá, eu vou começar comigo, tá? Imagine que esse quadrado aqui, essa lousa aqui é todo um país. Um país é isso aqui. Nesse país só tem uma moeda, só tem uma nota de R$100. Eu não vou exemplificar porque eu não tenho R$100, mas imagine que se eu tivesse R$100 na carteira, eu ia pregar esses R$100 aqui com durex. Tá? Então só existe isso nessa economia. Ah, na verdade, ô Roger, eu acho que é aqui na mesa, não é? Eles fizeram umas modernidades que eu não estou achando nem apagador agora. E aí, aqui tem mais apagador, achei. Uhum. Mas a luz nós não achamos, né? Bom, mas quem está em casa... Bom, enfim. Eu vou fazer daqui para lá, tá? Eu vou desenhar eu aqui mais próximo da realidade, um pouquinho mais magro. Imagine que esses R$100, eu vou fazer daqui para lá para ficar da forma como é o balanço patrimonial. Não preocupa com o balanço patrimonial, não, mas eu vou fazer só assim para quem é estudante de contabilidade aí. Aprendeu que o balanço patrimonial é uma folha de papel que você divide no meio, no lado você põe os ativos, no lado passivo, né? E aqui, se o ativo for maior que o passivo, tem um negocinho que sobrando que chama PL. Mas não preocupa com isso. Eu quero dizer o seguinte, aqui eu tenho o banco A. Tá? Então, aqui está eu, Marcelo, com a minha nota de R$100, aqui está o banco A. Aí eu vou lá e coloco no CDB do banco A. Aplico no CDB do banco A. Isso para o banco é uma dívida, né? Um título de dívida. Só que esse banco ele não vai ficar com o dinheiro parado no caixa. Ele vai emprestar para uma pessoa. Pode ser num cheque predatado, num cartão de crédito, pode ser um crédito pessoal qualquer. Ele vai fazer um crediário para uma pessoa aqui e vai emprestar esses R$100 para uma pessoa qualquer aqui. E essa pessoa pega esses R$100 porque ela ia comprar uma bolsa, por exemplo. Mas ao invés de comprar a bolsa, essa pessoa pega esses R$100 e fala assim, não vou gastar não, eu vou investir no banco B. Aí ela vai lá e põe esses R$100 aqui num CDB do banco B. Está lá no passivinho do banco B. Aqui tem um ativo, esse dinheiro, esses R$100 entrou no caixa, só que automaticamente o banco foi lá e fez um outro empréstimo para essa pessoa, vou fazer um mais gordinho aqui, tentar representar todos aqui, e emprestou R$100 para esse camarada aqui, o dinheiro não ia ficar parado no banco, obviamente, certo? E esse camarada que ia comprar com esses R$100, ia levar a esposa para jantar, depois da palestra aqui, aí ele falou assim, não vou gastar com o restaurante não, eu vou aplicar lá no CDB ou na letra financeira, do banco C. E foi lá e colocou os R$100, né? Entrou lá no banco C, que esse banco C colocou o dinheiro no caixa e depois ele vai... E por aí vai, vou parar com isso. Acabou a lousa aqui. Veja que só existe R$100 de papel moeda ou moeda metálica nessa economia. Mas, a hora que você... Aí você vai fazer um agregado, você vai fazer uma... Vou tentar usar termos mais... Você vai fazer fechar o balanço de todos os bancos aqui, né? O Banco Central fala assim, quanto que tem na economia desse país chamado lousa aqui, quadradinho? Eu tenho o banco A, o B e o C. O ativo do banco A é 100, o ativo do banco B é 100 e o ativo do banco A é 100, né? Então tem R$300 aqui, é verdade. Só que desses 300, apenas 100 é moeda. Os outros 200 é moeda fiduciária, é moeda baseada na garantia. Aí o que acontece? Você vai ligar amanhã o noticiário na Rede Globo e vai falar assim, teve um impeachment do presidente, sei lá, o Donald Trump sofreu impeachment, as bolsas despencaram, pânico geral, todo mundo fica com medo. Tem 3 pessoas diferentes, tá bom? Então tá eu aqui, tá Roger aqui, o Rogênio tá aqui, tá o Yuri aqui, você é um pouquinho mais gordinho, tá? Mas você não tá tão gordinho. Então, eu e o Yuri e a Roger vamos correr amanhã nos 3 bancos sacar dinheiro. A Roger vai chegar lá, me dá meus R$100 aqui. O Yuri, mesma coisa. E eu também. O que vai acontecer? Tem R$300? Não. 2 bancos vão quebrar.
Então, o que quebra um banco? Um pânico. Pânico, efeito manada, comportamento de manada, todo mundo quer sacar, está com medo. Eu parei ali, né? Podia ir mais longe, percebe? Então, a gente acha assim, se todo mundo que estiver aqui nessa sala der um pânico, todo mundo for sacar, tudo bem que a gente não deve ter muito dinheiro aqui, estou brincando. Não sei, né? De repente. A gente não vai conseguir quebrar um banco, provavelmente, né? Não sei, eu acho que não, mas percebe? Se a gente pegar um monte de dinheiro, um pânico geral, todo mundo vai sacar dinheiro, cara, vai quebrar a maioria dos bancos, percebe? É isso que quebra um banco. Todo mundo querendo sacar e o banco não ter dinheiro para devolver, porque esse dinheiro, na verdade, não existe. É apenas baseado na garantia, na fidúcia. Achei legal a sua pergunta. Muito boa. Tá? Permite a gente explicar isso também. Legal. Aí, pessoal, falamos da LIG, né? Falamos aqui a reportagem. Agora vamos chegar na LCI e na LCA. O Cláudio Miranda já deve ter ido dormir uma hora dessa, né, Cláudio? Não sei se você está aí nos ouvindo. Mas chegou aqui a sua pergunta, acho que ele queria antecipar, ele falou, vou jantar aqui, deixa eu perguntar logo o que eu quero saber. LCI e LCA, pessoal, olha, eu vou falar a verdade, já foi melhor, viu? Quando lançou, era uma febre isso aqui. Hoje, não está lá essas coisas para quem quer investir, não, em termos de rentabilidade. Tá? Nós vamos ver aqui no YouTube, para vocês pegar... Né, dar uma olhadinha, mas vamos lá. A LCI é letra de crédito imobiliária. É dinheiro para os bancos emprestarem para quem quer comprar casa própria. Também emitidos por instituição financeira, né, são os bancos. E a LCA, o banco pega dinheiro para emprestar para empresas do agronegócio, de uma forma geral. Tá, nós estamos aqui numa das... sei lá, não dá, Ribeirão Preto se denomina capital do agronegócio. Tá bom, é importante para o agronegócio, mas... não vou entrar. Mas, enfim, tem cidades que realmente são capital do agronegócio. Você vai lá para quem vai Mato Grosso do Sul, ali, não é? Aí você pode falar que a maior parte ali é agronegócio. Agora, Ribeirão não vive só de agronegócio. Você sabe muito bem que a parte de serviços aqui é muito forte. Parte médica, né, serviços médicos, enfim... As universidades movimentam muito o PIB do pessoal que vem para estudar, enfim. O comércio de Ribeirão é muito forte. Tá? Mas o agronegócio também é um setor vital para o Brasil. Mais de 20% do PIB brasileiro vem do agronegócio. Então, o governo criou esse negócio aí, né, para essas letras, né, LC e LCA, para financiar setor imobiliário e setor do agronegócio. Okay? Aí a principal vantagem é essa aqui, a pessoa física é isenta de imposto de renda e IOF. Então, isso é uma coisa importante para você analisar, porque às vezes você só olha a rentabilidade, compara um CDB com uma LCI. Mas tem que lembrar que a LCI, o rendimento que está ali, é líquido para você, porque ele é isento de imposto de renda, ao passo que, lá no CDB, por exemplo, você tem que pagar imposto de renda. Okay? Então, é isento. Agora, a pessoa jurídica paga o imposto de renda com alíquotas regressivas. Quem garante? O banco e o FGC. Tá? LCI e LCA são cobertas pelo FGC. A liquidez, pessoal, esses títulos aqui, eles têm uma carência mínima de 90 dias. Menos de 90 dias não pode resgatar. Após essa data, você tem que ver o título que você está comprando. Tá? Investimento, aplicar o seu dinheiro no investimento financeiro, vale a pena ler aquelas letrinhas miúdas do contrato, pessoal. Tá? Porque, às vezes, o mínimo é 90 dias, mas pode ter uma LCI que o prazo de vencimento dela é daqui a 1 ano. Então, você tem que esperar 1 ano. Então, tem que ficar atento com a questão da liquidez. Tá? Sempre falando isso. Você tem lá que os bancos podem cobrar taxas, né, e outros encargos, tá? Pode cobrar taxa, mas, em geral, dada a concorrência bancária que está começando a aumentar no Brasil, né? Então, essas bancos corretores estão cada vez mais reduzindo as suas taxas, né? Que bom isso, né? Que a concorrência que está vindo aí está fazendo, tem essa melhoria para os investidores aí, em termos de taxas mais baixas. Então, tá aí, LCI e LCA. Alguma pergunta, pessoal? Não? Então, o próximo. Aqui eu peguei um monte, tá? Peguei um monte, mas assim, essa aqui não está tão atualizada. Assim, eu peguei em meados de julho
essas informações aí. A gente pode dar uma olhadinha lá no IUB daqui a pouco. Tá, mas aí tem lá as LCIs, né, LCAs em torno de 95%, 96% aí do CDI, e aqui as renda fixa, né, 5,25%. Tá? Então, vamos ver. A qualquer investidor. Você tem 1 milhão, você vai ganhar 95. Uhum. Eu tenho 100 mil, 95. o mesmo 95. É o mesmo 95. Tá? A não ser que tenha um investimento mínimo. Mas não é o caso. Tá? A rentabilidade aqui, né? Então 95%. Tanto faz, se eu pôr 1 milhão, se eu pôr 100 mil, 10 mil, 1 mil reais. Tá? Independente do meu volume investido. Desculpa aí, professor, Pode falar. mas a pergunta dela é coerente. Os bancos pagam em cima de valores. Se eu aplicar 30 mil, eles me dão uma taxa. Mas espera aí, em qual produto? Na LCI. Na LCI? Na LCI. Então, essa LCI aqui, essa LCI que você está vendo aqui, do Banco Inter, tal como ela é anunciada, ela está anunciada em 95% do CDI. A gente pode entrar lá agora para ver uma outra, mas assim, ele vai dar um investimento mínimo. Passou, você tem mais do que o mínimo, você vai ganhar aquele percentual lá. Agora, essa margem de negociação geralmente é no CDB. Você chega no banco, senta na mesa do gerente, se você tem 1 milhão, o gerente vai te dar um CDB, né, com uma rentabilidade um pouco melhor. Você vai negociar, você tem menos. Mas esses produtos que estão anunciados aqui, ele é independente do quanto você está investindo. Aí é um banco específico, eu não entendi bem. Essa aqui, vamos pegar lá no Já está em cima, né? Porque os outros bancos trabalham como o CDB. Trabalham em cima de valores. Tudo bem, mas esses que estão anunciados na plataforma... Na plataforma. Ok, tá. Eles são... Entendido. Entendeu? Certo. Quer ver? Vamos ver se a gente acha uns aqui. Aqui tinha um lugar que filtrava... Aqui, ó, LCI e LCA. Ó. Tá vendo? LCI. Então, ele vai pegar todas as LCIs. A pergunta do Cláudio é se a LCA pagava mais, né? Vamos ver, ó. Ó, então, tá vendo? Ó, LCI 102, tá? Mas, vamos ver a LCA, só para ver como é que tá aqui. A LCA pagando 96, 90... Ô, Cláudio, não sei se você está me vendo aí, enfim, depois você vai assistir a gravação. Está acompanhando? A LCA aqui a gente pegou como exemplo, tudo bem que são emissores diferentes. Estou comprando o Banco da Ecoval, BTG Pactual, mas as LCAs deles estão pagando menos do que outras aqui que a gente pegou aleatório para dar como exemplo, né? Como, por exemplo, a Nova Futura Investimentos e a Isinvest, não, a máxima, né? Que a Isinvest é a corretora. Tá? Então, tudo bem, que é riscos diferentes, né? Mas, assim, pela nossa amostrinha aqui, a LCI está pagando mais que a LCA. Agora, eu quero esse aqui, né? Vamos lá, Banco Máxima. Tá? Banco Máxima, 102% do LCI. Vamos ver se tem um investimento mínimo R$1.000. Independente se eu tenho 1 milhão, ou 100 milhões, ou 1 trilhão, eu vou ganhar 96%. Nesse produto aqui, eu vou ganhar 102% do CDI. Nesse produto. Agora, lógico, se eu tiver muito mais dinheiro e chegar lá no meu gerente, conversar, né, eu tenho um banco aqui que está me pagando 102, eu tenho muito dinheiro, você não me faz um... Aí o banco pode negociar, você vai negociar com o banco, mas essas aqui você contrata direto pela corretora, independente do capital, ok? Beleza? Muito bem, pessoal. Vocês me perguntam o que vocês quiserem a qualquer momento aí, viu? Então, eu vou tocando aqui enquanto isso. O CRI e o CRA. Tá? O CRI e o CRA, eles têm o mesmo objetivo, que é pegar dinheiro para o setor imobiliário e pegar dinheiro para o setor do agronegócio. Mas a diferença é que quem emite não são bancos. Aqui não são bancos. São companhias securitizadoras. Tá? Companhias securitizadoras, pessoal... O que é uma securitizadora? É uma empresa constituída com CNPJ, no fim, sabe o que é uma securitizadora? É uma empresa que fica sediada lá no 38º andar da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, aquele prédio espelhado. Aí você entra lá naqueles prédios, tem uma portinha lá e tem lá uma securitizadora. É um escritório pequenininho, mas no fim é uma empresa criada com o objetivo de pegar dinheiro emitindo esses títulos e emprestar na outra ponta para essas empresas, tanto do setor imobiliário quanto do agronegócio.
Tá? Não são bancos grandes, como a gente conhece. São companhias securitizadoras. Tá? São também isentos de imposto de renda IOF na pessoa física, assim como a ALC e a LCA. Ô Roger, essa aqui não liga? Esse ar? É porque vocês estão de camiseta, eu estou com esse trem que esquenta para diabo. Faça favor, meu querido Yuri. Aí, vamos dar um turbo aqui. Aí, obrigado, Yuri. Aí ele tem, então, isenção de imposto de renda para pessoa física, tá? IOF. A liquidez, pessoal, baixa ou nula. Tá? Tem que esperar o vencimento. Tem que ler as regras e esperar. A maturidade é longa. Aqui é longo prazo, é de longo prazo, 4, 5 anos, tá? São títulos de longo prazo. Podem haver cobranças de tarifa, não são cobertos pelo FGC. Por que não são cobertos? Porque não é banco que emite. Veja que o FGC não cobre nem todos os produtos dos bancos, quiçá os produtos que não são do banco. Esse não é um produto do banco, portanto, não é coberto pelo FGC. Quem garante a devolução é o emissor, né, a securitizadora, e tem como lastro o empreendimento imobiliário ao qual ele emprestou o dinheiro e a empresa do agronegócio que recebeu os recursos. Tá? Então, CRI e CRA, eu coloquei aqui uma telinha da minha corretora, que não foi do IUB, tá? Peguei lá e listei todos os CRAs que tinham. Então, por exemplo, CRA do frigorífico Minerva de Barretos. Tá? Então, vocês conhecem aqui em Barretos, tem um frigorífico lá, frigorífico Minerva, uma empresa grande, capital aberto. Usina São Martinho, que está aqui pertinho da gente, em Pradópolis. Então, via companhia securitizadora, então não é a São Martinho que está vendendo um título de dívida. Se fosse assim, seria uma debênture, que eu vou falar daqui a pouco. Mas é uma companhia securitizadora que foi criada, ou que foi contratada pela São Martinho, que está fazendo a colocação dos papéis. Tá? Então, a São Martinho está pegando esse dinheiro aqui no CRA para devolver em 15 de abril de 2026. Somente lá, pagando 97% do CDI. Tá? Vai pagar juros a partir de 2020. Tá? Então, elas podem ter pagamentos de juros anuais, trimestrais, semestrais, depende do emissor. Então, aqui eu peguei de outra fonte, aqui, né? Peguei da minha corretora, apenas para dar como exemplo, todos os que tinham disponíveis lá no dia 16 de julho, que foi quando eu fiz esse slide aqui. Tá bom? Então, tá aí. Tem do Minerva ali, ó, 99% do CDI. Vamos ver aqui no IUB se tem algum agora aqui, para a gente falar um pouco. Que aí você pode filtrar, né? Por tipo, ó, não tem aqui, viu? Ok, porque, pessoal, não tem todos os investimentos do planeta, do Brasil aqui, tá? Tem muitos, mas não tem todos. Só de fundo de investimento, pessoal, tem mais de 15 mil, o Brasil hoje tem mais de 15 mil fundos de investimento. Tá? Então é impossível uma plataforma reunir todos, percebe? Tá? Mas por isso até que eu peguei aqui da corretora lá onde eu tenho a aplicação. Legal. E aí vamos para o próximo, que é o COI. O COI, pessoal, ele não é renda fixa. Na verdade é assim, ó, o COI, eu pus aqui o COI, acho que pus criptomoeda também. É brinde, tá? Isso aqui é brinde. É bônus, tá? Você não paga nada mais por isso, tá? Você vê que você tinha uma palestra de renda fixa, você está vendo algumas coisas que não são renda fixa, mas é brinde, tá bom? Não vai pagar mais, Roger? Tem que acertar a diferença lá? Não, é bônus. Então tá. O COI, pessoal, tá? O que é esse tal de COI? Cara, é até difícil de explicar, vamos dizer assim, de um jeito muito simples, porque ele é muito complexo. Tá? Na verdade, o COI, o nome, né, Certificado de Operação Estruturada. Certificado é o nome do título, né, um certificado CDB, Certificado de Depósito Bancário. É o nome do título que lastreia a operação. Agora, o que é uma operação estruturada depende de quem está estruturando e a forma como qual está estruturando essa operação. Geralmente, esses COIs são estruturados geralmente com derivativos, geralmente com opções de compra e venda de ações, geralmente. Tá? Então, é um banco de investimento, geralmente um grande banco, o maior volume de COIs são emitidos, que são negociados no Brasil, são estruturados por bancos americanos, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Bank of America,
grandes bancos de investimento americanos que estruturam essas operações e vendem um certificado. O que está por trás dessa operação, né, como foi estruturado, a gente não tem como saber tudo isso. Tá? Mas, em geral, são opções de compra e venda de ações, são derivativos. Tá? Alguns swaps cambiais, é complexo. Tá? O pessoal que estudou aqui derivativos sabe que o trem é meio capcioso, não é? Tem, mas assim, tem flutuação, mas a forma como eles são estruturados é para eliminar essa flutuação. Tá? Então, derivativo você pode usar, as empresas usam para hedge, né, para fazer proteção. Então, você tem uma empresa exportadora que quer travar o câmbio, aí você usa o mercado de derivativos. Você tem uma importadora que precisa importar matéria-prima e ela não sabe quanto vai estar o dólar daqui 6 meses, ela já faz um swap, entendeu? Ela já faz ou no mercado de opções, ou no mercado, compra um futuro de dólar, quer dizer, ela usa o mercado futuro a termo de opções, swap, os 4 tipos de derivativos para proteger. Então, geralmente, esses COIs são combinações de opções de compra. Então, faz os tais do butterfly, combina uma opção de compra com uma de venda. Enfim, pessoal, mas, enfim, o que você, né, para você, investidor, interessa saber? Vamos lá. Primeiro, o COI, tá? Ele mistura tudo, tá? Por isso que eu falei, não é só renda fixa, não. Ele não é renda fixa. Ele tem a tributação com a alíquota normal, alíquota regressiva. A liquidez é 0. Eu entrei num COI de 5 anos, há uns 2, 3 anos atrás, logo quando saí no Brasil os primeiros, eu entrei num de 5 anos. E tem que esperar. São 5 anos, não tem choro nem vela, ok? Não, a liquidez é 0. Os COIs podem ter cláusulas que encerram o produto antes do vencimento, ou seja, na hora de você ver um prospecto do COI, deixa eu ver se eu pus algum aqui. Eu coloquei alguns aqui. Deixa eu dar um exemplo, depois eu volto para lá. Esse COI, tá? Ele tem, vamos lá, prazo de 60 meses, 5 anos. Aplicação mínima, R$5.000. Data limite para reserva, 30 de julho. Ok, já passou, mas tem um monte de outros aí. Rentabilidade. A rentabilidade semestral vai ficar entre 5,5% e 7,65% se a condição for atingida. Qual condição? Nós temos que entrar dentro do prospecto e ler. Por quê? Esse COI ele é estruturado em ações da empresa Azul, linhas aéreas, Banco do Brasil, Gerdau, Suzano. Então, depende depende do quê? Do preço dessas ações. Depende a faixa de preço que essas ações vão estar, é um monte de regrinhas, tá? Esse aqui foi estruturado com base em ações da Petrobras, da Localiza, né, que é aluguel de veículos, da Gerdau e da Lojas Renner. Esse aqui é um baseado em também 60 meses, 5 mil, vai render de 8% a 12% ao ano se tudo correr bem. Se tudo correr bem com as ações da Nike, Netflix, Amazon e Disney. Então, tá, depende do comportamento das ações. Agora, coloquei 5 mil nesse COI aqui, essas ações despencaram. O que eu ganho de volta? Os meus 5 mil. Eles são COIs protegidos. Tá? Então, COI, no Brasil, a maioria dos COIs são COIs protegidos, mas tem que ficar de olho também, mas a maioria são todos COIs protegidos. Tá vendo? 100% protegido, 100% protegido, 100% protegido. Então, o seu dinheiro de volta você tem daqui 5 anos, daqui 3 anos. Agora, se essas ações subirem de acordo com o que foi prometido lá no prospecto, você pode ganhar entre 5,5% e 7,65%. Um que eu entrei, pessoal, e tem até hoje, estou rezando para tudo que tudo dá, até agora está dando tudo certo, mas a gente está na iminência de uma crise no mercado americano de ações, daqui a pouco a bolsa vai começar a despencar, mas vamos ver. Esse que eu entrei de 5 anos, era muito bom no começo, quando saiu. Ele, se tudo correr bem, até agora está tudo correndo bem, mas ainda falta 2 anos e meio. Eu vou ganhar, sabe quanto? 455%. 455%. No começo era assim. Era alavancagem de 4 vezes e meia, 5 vezes e meia, era tudo assim. Isso lá 2, 3 anos atrás. Agora os COIs estão fraquinhos. Tá? Mas assim, ainda é uma boa
é bom para você dar uma olhada, pra você, né? Tá? Agora, se daqui 2 anos e meio não bater a meta lá, eu vou ganhar o meu dinheiro de volta. Na época eu apliquei 5 mil, que era o mínimo, tá? Enfim. Ok, pega os meus 5 mil de volta, não teve correção, não perdi, lógico, perdi inflação, perdi um monte de coisa, mas estou arriscando ganhar 455%, tá? Então, pessoal, eu coloquei aqui alguns COIs. Eu acho que no IUB não tem COI, vamos ver só, fiquei na dúvida também. Não tem COI. Mas o COI, você entra no Google aí, digita COI, você tem o Itaú oferecendo, o Bradesco, todos os bancos estão oferecendo COIs, as corretoras todas oferecem um monte de COI, tá? Que é uma coisa também interessante, de repente, para você estudar mais, enfim, conhecer, tá? Não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Não é emitido pelo banco, são bancos de investimento, mas não é título de dívida do banco, é apenas o banco é quem faz a estruturação do produto. Você tem que ler os documentos de informações essenciais, pessoal, você tem que ler lá quais são as regras, né? Assim, você vai entender, assim, como que eu faço para saber se eu vou ganhar ou não? Ele vai falar isso. Agora, como ele estrutura a operação, aí assim como você, quando vai investir num fundo de investimento, você não sabe exatamente quais são os ativos que tem dentro do fundo. Tá? Isso fica na mão do gestor. Agora, ele vai te falar, se as ações subirem entre 10% e 15%, né, tá? Ele vai dando as informações, você tem que ler. Tá? Como eu já falei, o COI de capital garantido, o seu valor é devolvido, mas tem o COI de capital de risco, onde o seu valor não é garantido pelo emissor. Mas aí, então você vai entrar sempre num 100% capital protegido. Pode ter a cobrança de tarifas, embora a maior parte dos que eu conheço não tem. Tá? E aí, por aí. Tá bom? A cláusula de encerramento é assim. Alguns COIs falam assim, ó, se tudo correr muito bem, você vai ter que ver o que é isso, correr muito bem. Se as ações daquelas empresas valorizarem, tal, você ganha 10% em um semestre e encerra o COI. Isso é normal hoje. Tá? Mas quer dizer que se tiver ruim, eu vou carregar o negócio até daqui 5 anos. Se tiver tudo dando certo, ele vai me pagar 10% no semestre e vai encerrar? É o jogo, é o produto, estão te oferecendo. Você quer, não quer, ok. Tá? Então, hoje em dia é comum ter COI assim. Se tudo der muito bem, eu te pago uns 10% em 6 meses, mas também acabou. Não brinco mais, sabe assim? Apelou, perdeu. Tá bom? O contrário, se tudo... Não, se der muito ruim, ele fica com o seu dinheiro 5 anos trabalhando com o seu dinheiro. Tá? Se tudo der muito certo, eu te pago tanto que eu te prometi e acabou. Agora, se tudo der errado, ele vai ficar trabalhando com esse dinheiro, né? Ele vai, nas operações que ele estrutura lá, porque a bolsa, ele sabe que tem volatilidade, então ele vai perder, mas em 5 anos, mesmo que a bolsa despenca, que a gente está na iminência de uma crise lá no mercado de ações americano, se a bolsa cair, mas daqui 5 anos ela já recuperou, então por isso que ele fica com o seu dinheiro, porque ele sustenta essa perda agora, porque ele tem um longo prazo, aí recupera lá na frente e aí te devolve os seus 5 mil, percebe? Tudo bem? Perguntas? Antiga? A gente volta, aqui não tem. Sobre aquela lista de investidoras lá, sobre a XP que você falou que é a melhor hoje, se for o caso. Maior. Maior. Isso. Hoje tem muitos bancos que ganham de várias investidoras lá, em taxa do que paga de aplicação, principalmente na LCA. Ok. Então existe isso aí? Sim, é comum o próprio sim. banco pagar mais do que o investidor? Sim. Ah, tá. Né? Banco Itaú, Bradesco, aqui eu pus só corretor, mas os bancos você já conhece, né? Itaú, Bradesco, Entendi. Santander. Pode ser que o meu banco... Pode, lógico, o Itaú 300... Eu precisava ganhar uma comissãozinha aí, né? O pessoal aí, mas... Por exemplo, você pega lá o Itaú, dá um exemplo apenas, né? Mas pode ser qual banco que você quiser. O cliente Prime, você tem uma negociação melhor. O próprio Itaú 360, essa ideia do Itaú, é que um banco, ele pega como se fosse a ideia de pegar todos os investimentos, entendeu? E te oferecer. Então, os bancos, eles estão espertos, entendeu? Você acha que os bancos vão deixar essas corretoras nadar de braçada até quando? Eles vão começar a recuperar campo. É que é assim, por exemplo, eu trabalho numa cooperativa de crédito hoje, a Cicobi Cocred. E aí, por exemplo, a LCA lá, eu vi lá as mais altas lá pagando 98%, 102%. A gente paga lá
Se deixar o contrato vencimento de 1 ano, paga 100%. Você quer fazer um merchan aqui ao vivo, é isso? Não. Para todo o Brasil, olá Não, pessoal, vamos lá. Você quer dar o telefone também, o Pode celular? falar de onde que é. Como é que é o seu nome, meu Cidade querido? Felipe. Você trabalha em que agência, Felipe? Na agência de Jardinópolis. Pessoal, pessoal de Jardinópolis, procurar o Felipe, Lá na assim, Praça da Matriz. Praça Por favor. Matriz, tá bom? Aplicação LCA, por favor. Gente. Olha, ele tá vendendo. Qual que é que você vai oferecer para nós aqui, Felipe? Fala aí. Aplicação LCA acima de 200 mil com um contrato fechado de 1 ano, paga 100%. 2 anos, 105%. 3 anos, 110%. Pronto, procurar Felipe. Quer dar o telefone também, Felipe? Não precisa. Não precisa. Tá bom, obrigado, viu, querido? Legal, é isso aí. Tem os bancos, os bancos cooperativos estão crescendo muito, né? Sim, com certeza. Tá? Pois não. Boa noite. O COI, obrigatoriamente, tem que ter uma grande parte dele no mercado de capitais, acionário. Por exemplo, você citou Butterfly, operações box, por exemplo, não se classifica como COI, apesar de ser estruturado? É, tudo estruturado em cima disso. Só que eles não vão falar pra gente. Uma operação box, é COI ou não? Pode COI, ser. Pode ser. Pode. Sendo estruturado... Sendo estruturado, qualquer uma. Não precisa ter, por exemplo, ações de empresas, pode ser somente BMF, Pode, somente... índice, pode ser dólar, pode ser câmbio, pode ser qualquer coisa, viu? Eles pegam até renda fixa, entendeu? Tem um hedgezinho lá em carteira, entendeu? Eles pegam um pouco de títulos emergentes, países... Entendeu? Agora, para falar para o público, ele vai falar assim, ó um exemplo aqui, ó. Eu peguei um aqui, do Goldman Sachs, tá? Então, aí está lá, né? Um COI e tal. Retorno com alavancagem de 10 vezes, mais taxa fixa entre 17,5% e 23,5% no período. Só que é 84 meses. Tá? Então, seria 10 vezes o que você investiu, por 5 mil, você vai ganhar 50 mil, mais uma taxa entre 17% e 23,5% nesse período aqui de 84 meses. Peguei para dar como exemplo, tá, pessoal? 5 mil inicial e tal. Aí, olha lá, emissor Goldman Sachs, data de início 1º de agosto, data de vencimento em 31 de julho de 2026, data de referência, o preço de fechamento do dia 31 de julho, a reserva, tal, aplicação mínima, tudo em ações internacionais, o risco é do emissor, não garantido pelo FGTS, 100% do valor nominal, somente na data de vencimento, não tem liquidez, resgate antecipado não existe, tributação de imposto de renda com alíquota regressiva. E aí ele vai falando assim, ó, considerando uma taxa fixa hipotética de 20,5%, teríamos retornos possíveis, teríamos possíveis retornos conforme ilustrado ao lado. A taxa fixa de 20,5% é apenas uma referência para a simulação. Então, eles colocaram um valor hipotético aqui de retorno e o valor exato da taxa fixa será definido na data de início do COI. E aí eles vão falar assim, eles não falam quais são as ações aqui? Que aí ele dá uma variação da carteira, menos 30, você ganha 20,5. Menos 20, você ganha 20,5. Menos 10, você ganha 20,5. Aí 0, quer dizer... Tá? Então, agora, se a carteira subir para 5%, você ganha 70%. 10%, você vai ganhar 120%. Se ela subir 15%, você ganha 170%. 20%, você ganha 220%. 30%, 40%, 50%, 60%. Quer dizer, quanto mais a carteira de ativos valorizar, mais você tem o seu retorno. Tá? Então, eu peguei só um printzinho de uma telinha lá, de um documento de um COI para exemplificar aqui para vocês. Agora, como é que ele está estruturando, aí ele não vai falar. Tá? Isso é a informação dele lá, ele não vai mostrar. Tudo bem, pessoal? Acho que era isso aí para falar de COI. Agora, criptomoedas, pessoal, eu ia até tirar, mas falei, vou deixar lá, não tem nada a ver com o assunto, porque é renda fixa, mas, cara, a gente, falar a verdade, viu? A gente está sendo tão iludido, né, com algumas coisas aí atualmente, então, só para falar rapidamente, criptomoeda, pessoal, não tem garantia de fundo garantidor, não tem órgão regulador, as moedas não são reconhecidas oficialmente, os pagamentos não podem ser contestados, tem a questão da segurança, que se você perder a chave lá do Bitcoin, você não consegue recuperar, enfim, né? A taxação é uma única taxa cobrada chamada taxa de rede, tá? Esse valor é calculado a partir eles têm um negócio de blockchain lá, que eles vão te falar qual que é a taxa. A liquidez depende da quantidade de negociantes de cada moeda.
O valor da moeda é baseado em oferta e demanda, é igual a ação de empresa, quer dizer, é renda totalmente variável, é um investimento de altíssima volatilidade e altíssimo risco. Tá? Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu trouxe para falar para vocês. E aí, já terminando, só falta 2. A debênture, pessoal, é um título de dívida da empresa. Você pode comprar debêntures procurando uma corretora e ver lá quais são os títulos de dívida que a empresa, quais são as debêntures que a corretora te oferece. Elas são tributadas em imposto de renda e IOF com alíquotas regressivas, tá? Quem garante é a emissora, é a empresa, então você tem que dar uma olhada no rating, né, que é a nota de classificação de crédito da empresa, AAA, né, começa A, menos, quer dizer, vê aquela questão do rating. A questão das garantias aqui depende da debênture, pode ter debêntures com garantia real ou flutuantes, sem garantias, que são chamadas de quirografária, e elas não são cobertas pelo FGC. Tá? A liquidez, pessoal, é o seguinte, depende da debênture. Na maior parte dos casos, as debêntures só vão ser resgatadas no vencimento. Mas algumas debêntures têm mercado secundário. As debêntures são negociadas na Bovespa Fix. Tá? Dentro da B3 tem um braço lá só chamado Bovespa Fix, onde são negociados os títulos de renda fixa. Se tiver mercado secundário, então, por exemplo, comprei uma debênture do BNDES Participações e tal, e aí eu li lá que tem negociação no mercado secundário. Você pergunta para o seu assessor de investimento, para o seu corretor, se tem negociação no mercado secundário. Se tiver, ok, você consegue vender a mercado a qualquer momento. Agora, se não tiver, você tem que esperar a data de vencimento. Tá? Não sei se eu coloquei exemplo de debêntures aqui. Não coloquei. Mas aí, pessoal, assim, em termos de rentabilidade, vamos pegar umas aqui. Ó, tem as debêntures... aqui, ele não encontrou uma aqui embaixo, ó. Uma debênture, porque aqui geralmente é corretora, viu, pessoal? A corretora vai ter um monte de debênture para te oferecer. Agora, esse buscador aqui não tem tantas. Mas tem uma debênture da CEMIG aqui, pagando IPCA, que é o indicador de inflação, mais 3,8% ao ano. Tá? A rentabilidade bruta dele calculada aqui, mais ou menos em torno do IPCA, dá de 7,96% ao ano. Tá? Então, mas aqui tem poucos, mas você procura lá na corretora, você vai ter mais. Tem as debêntures incentivadas também, que são debêntures que investem em produtos, em setores específicos que o governo quer incentivar. Que aí são as debêntures que não têm tributação de imposto de renda. Ai, cadê onde eu estava? IUB, peraí. Tá, então, aqui parece que eu tinha visto. A pressa é inimiga da perfeição. Né? O meu relógio está certo, é isso mesmo? 8:55 já? O combinado era até que hora, Yuri? Tá? Porque eu quero falar do Tesouro Direto agora, que é o último. Então, pessoal, vou cortar aqui eu ia estar procurando onde estavam as outras debêntures, renda fixa. Aí tem que ver todos. E aí tem lá as debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, só para fechar, elas são isentas de imposto de renda na pessoa física. Tá? Aqui, ó, debêntures sem IR, achei. Vamos ver se tem alguma aqui. Ó. Poxa, aqui não tem, mas você entra na corretora lá, qualquer corretora, você tem um monte lá de debêntures que são isentas de imposto de renda, porque ela investe em setor interessante para o governo. Tá? Agora, o commercial paper, eu pus, pessoal, mas isso aqui você nem vai achar no mercado. Tá? É um título de dívida de curto prazo das empresas. Assim como as debêntures são títulos de dívida da empresa, de longo prazo, essas são títulos de dívida de curto prazo. Não tem garantia pelo FGC, tem aqui a questão dos prazos, elas são tributadas, resgate só no vencimento, mas ela é no máximo de 1 ano. Então, o máximo que você deixa dinheiro aplicado é 1 ano. Tá? Então, quem garante a devolução dos recursos são as empresas emissoras, mas isso aqui você não acha para comprar praticamente em lugar nenhum, é mais para investidor qualificado. Eu quero terminar... falta 2 aqui. Vocês querem mais um pouco ou como é que vocês podem ficar? Então é o seguinte, ó, fundo de investimento, pessoal, fundo de investimento é uma indústria gigante. Como eu já disse, tem mais de 15 mil fundos de investimento no Brasil, para tudo quanto é gosto. Tá? Então existe uma série de tipos de fundos de investimento. Basicamente, o fundo de investimento, ele pega dinheiro de várias pessoas e aplica no mercado de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu tipo. Então, fundo de investimento de renda fixa tem que aplicar a maior parte dos recursos em renda fixa. E aí tem outros, cambial, que vai investir em dólar. Então, por exemplo, se você acha que o dólar vai subir, você não vai lá na corretora comprar dólar. Porque você compra o dólar na corretora, depois você vai vender para a mesma casa de câmbio, você vai ter uma taxação, um deságio muito grande.
tá? Porque tem o preço do dólar na compra e o dólar na venda para a corretora. Então, você quer investir em dólar porque você acha que o dólar vai subir, é melhor você procurar um fundo de investimento cambial, tá? Porque senão, chega lá, se você estiver passeando no shopping, vai lá naquelas casas de corretora de câmbio, pergunta quanto está o dólar para comprar e para vender. Você vai ver a diferença ali em centavos, é grande. Então, se você comprar hoje e vender amanhã para a mesma, né, para a mesma casa de corretagem, mesmo que o dólar suba 10%, o deságio que eles te pagam na hora de comprar o seu dólar vai comer a sua rentabilidade. Então, é mais indicado, obviamente, um fundo cambial. Fundo de ações. Eu tenho medo de investir em ações. Quero delegar essa função para um investidor que vai ficar cuidando do meu patrimônio 24 horas por dia, acompanhando o mercado, fazendo compra e venda. Se ele acha que uma ação vai cair, ele vende, compra uma... Fundo de ação. Fundo de ação, você terceiriza a gestão do seu patrimônio para um banco, para um fundo que vai fazer essa gestão para você. Então, essa é a vantagem do fundo de investimento. A vantagem é você fazer essa terceirização da gestão. Aí você pode aplicar num fundo referenciado, por exemplo, que vai perseguir o CDI, um de dívida externa, se você quer apostar... Agora a gente está vendo a Argentina quebrando aí, né? Quase que... o título de renda fixa da Argentina hoje, o título de dívida do governo da Argentina está pagando 75% ao ano de juros, ou mais. A última vez que eu vi, estava pagando 75% ao ano. Agora, a probabilidade de quebrar é muito grande. Mas ok, eu quero correr o risco. Você quer correr o risco? Por sua conta e risco? Compra um fundo de investimento que aplica na dívida externa da Argentina. Percebe? Então o fundo vai te dar essas duas vantagens. A primeira, tem alguém que administra. A segunda, você pode ter acesso a ativos que você não teria se você, pessoa física, indo atrás. Eu quero comprar um título de dívida da Argentina. Não consegue, é complicado. Então, compra um fundo de ações que investe. Então, é uma facilidade que o fundo te dá. Tá? Então, as corretoras e os bancos oferecem esses fundos. Os fundos são tributados com alíquota regressiva, normal, só que ele é o chamado come-cotas, né, que ele tributa em maio e novembro. Último dia de maio, último dia de novembro. Mesmo que você, nos outras aplicações financeiras, o imposto de renda incide no resgate. Aqui, no fundo de investimento, ele vai comer parte das suas cotas, né, do que você tem lá aplicado, no final do mês de maio e no final do mês de novembro, chamado come-cotas. Agora, qual que é a desvantagem do fundo? Desvantagens, né, as duas principais, ao meu ver. Não é coberto pelo FGC e pode ter taxa de administração abusiva. Tá? Então, se você tem hoje uma Selic a 5,5% ao ano, você tem um fundo que te cobra 3% ao ano, blau, já era. Percebe? Quando a Selic era 40% ao ano, tudo bem um fundo cobrar 3%, mas hoje não dá mais. Imagina, você sair num fundo... Então, pessoal, isso é o que você tem que ficar esperto. Quais são as taxas que ele te cobra? Taxa de administração come o seu dinheiro todo ano. Então, se a taxa de administração é 3% ao ano, todo ano ele vai pegar 3%. E 3% é muito. Quer dizer, acima de 1 já começa a ficar mais complicado, porque a Selic está muito baixa hoje. Então, você tem que pegar um fundo que te cobra uma taxa a menor possível. Eles vão cobrar taxas de performance também, é comum, principalmente de fundos de ações. Se a bolsa subir bastante, uma parte do que se performar acima do Ibovespa vai como taxa de performance. Tem as taxas de carregamento, que é para você entrar e sair. São pedágios que você paga na entrada e na saída. Então, fique atento a isso. Tá? Essas acho que são as principais coisas que você tem que olhar quando você vai entrar num fundo de investimento. A questão das taxas. Obviamente, você vai também observar o retorno do fundo. Coloquei aqui apenas um exemplo. Peguei um fundo qualquer aqui, né? E aí você acha aí lá, esse aqui acho que é do IUB, não, peguei de uma outra corretora aí, mas lá no IUB você tem os fundos de investimento e sempre que você pega para analisar o retorno, ele vai sempre passar uma linha preta que é o CDI, né? Geralmente o referenciado dele é sempre o CDI, e aqui em azulzinho é a performance de um fundo qualquer, peguei aleatório aqui. E aí ele vai abrindo a chamada boca do jacaré, né? Quanto mais tempo você deixa o dinheiro, mais essa boca tende a abrir, ou seja, quanto que ele está performando acima da taxa Selic. Ele dá lá um índice de volatilidade, fala que a taxa de administração nesse caso é 0,5% ao ano, quanto tempo você, para a hora de resgatar, você tem que esperar 30 dias, tá?
E aí você tem lá na plataforma IUB uma infinidade. Eu estou falando IUB, pessoal, porque ele é independente, assim, mas todos os bancos, todas as corretoras, sua cooperativa tem lá em Jardinópolis? Tem fundo lá? Tem muito. Tá? Então você procura ele lá na agência Centro, lá, como é que é? Na agência Praça, que vai ter o fundo lá, quer dizer, fundo tem mais de 15 mil, já falei para vocês. Agora, por último, cereja do bolo, fala. Porque boa, obrigado. O asterístico aqui, pessoal, é porque o fundo de investimento imobiliário, ele é renda variável. Esses fundos são negociados em bolsa. As cotas deles são negociadas na bolsa. Então, ele é ação de empresa. Ele é, né, modo de dizer, né? É renda variável. Fundo de investimento imobiliário, um mês sobe 5, outro mês cai 10, aí outro sobe 15, aí outro cai 20, é assim. Tá? Diferente, por exemplo, se eu peguei um fundo de renda fixa, eu sempre vou ganhar uma rentabilidade positiva. Pode ser maior que o CDI, menor, mas eu vou ganhar positivo, sempre. E aqui? Não, nem sempre. Obrigado, viu, de você ter. Uma pergunta. Você poderia explicar como que funciona o investimento em dividendos? Dividendo é uma parcela do lucro que a empresa distribui para o acionista. Então, para você ter direito a dividendos, você tem que comprar ação de empresa. Você tem que comprar ação de uma empresa que paga bons dividendos. Montar um portfólio de ações com empresas que pagam bons dividendos. É assim que você consegue ganhar dividendos, comprando ações de empresas. Tá? Ok? Você pode pedir assessoria para um assessor e falar assim, quais são as empresas que pagam os melhores dividend yields? E aí ele vai te falar, né? Bancos, por exemplo, ação de bancos pagam dividendos mensais, todo mês paga dividendo. Então, bancos, tradicionalmente, no Brasil, são bons pagadores de dividendos. Empresas de telefonia, que são setores mais estáveis, né? Os setores mais estáveis são os que geralmente pagam os melhores dividendos. Mas não só eles. Mas aí você procura um assessor de investimento, ele faz uma lista das empresas que pagam os melhores dividendos. Só com retorno de dividendos, esse dia, eu estava dando uma sábado de mercado de capitais, saiu esse assunto, eu entrei aqui no Economática, que é um software que a gente tem aqui, listei os maiores dividend yields. Você tem lá 20 ações de empresas que pagam como dividendo um percentual acima dos 5,5% da Selic hoje. Então você pode montar um portfólio de ações que pagam bons dividendos, cujo dividendo te dá um retorno maior do que a renda fixa, independente da valorização ou não da ação. Mas aí é comprar a ação da empresa. Se o dividendo varia? Sim, varia. Varia de acordo com os lucros da empresa, porque o dividendo é uma parcela do lucro. Se a empresa lucrar mais, te paga mais, se a empresa lucrar menos, te paga menos. Além do que, cada empresa tem uma política de dividendos. Qual é o payout, quantos por cento do dividendo ela distribui? Tá, 25%, é 50%, é todo o lucro? Tem que ver essas coisas também. Quanto ela dá de lucro e qual o percentual do lucro ela te distribui. Ok? Pessoal, então o Tesouro Direto ficou por último, porque para mim é a cereja do bolo. Tá? Primeiro que é um investimento mais seguro da economia, em tese. Tá? Tesouro Direto é a aplicação mais segura da economia. Todas as outras que nós falamos aqui, antes, não são tão garantidas como o Tesouro Direto. O governo pode quebrar? Pode. O governo já quebrou? Vixe. Governos quebram? Pega o jornal, vê a Argentina, está quebrada. Há um risco? Lógico, todo investimento tem risco, por isso que todo investimento tem retorno. Tá? Mas, em tese, é o mais seguro da economia. Tá? Tem fundo garantidor de crédito? Não precisa. É o governo que garante. Mas o governo pode quebrar? Eu não duvido, ainda mais na atual conjuntura. Tá? Não duvido, infelizmente. Tá? Mas esse é outro assunto. Mas, então, vamos ver. Tesouro Direto, pessoal, é um programa implantado pelo governo federal no ano de 2000, que permite às pessoas comprar título da dívida do governo diretamente por meio de um site. Você faz um cadastro, CPF, tal, vincula uma conta corrente e você pode comprar direto no site do Tesouro Direto ou por meio de uma corretora. Eu, particularmente, compro por corretoras porque facilita para mim. E as corretoras não cobram taxas, em geral, para Tesouro Direto. As taxas não têm taxas. Tanto que o corretor, às vezes, nem gosta muito de oferecer Tesouro Direto, porque ele não vai ganhar comissão em cima, como é o caso dos fundos de investimento, que tem a taxa de rebate. Ele não vai ganhar muita coisa, quer dizer, a corretora não ganha praticamente nada em te oferecer um produto, mas elas oferecem para os clientes. Para quê? Para que
ela ganha de outras formas, de outras frentes, né? Principalmente nas taxas de administração dos fundos lá. É basicamente isso. Banco também oferece, tá? Que oferece Tesouro Direto? Bancos também, tá? Você não tem um perfil de investidor. Eu sou leigo no assunto, eu preciso... Precisa de uma assessoria, com certeza. É recomendadíssimo ter uma assessoria, tá? Legal. Então, a aplicação mínima é a partir de R$30 e máxima de 1 milhão por mês. O máximo que você aplica por mês é 1 milhão, mas isso não é o limite de estoque. Você pode ter lá 20, 30 milhões de tesouro, mas aportando 1 milhão no máximo por mês. Vocês estão preocupados com esse 1 milhão, né? Poxa, professor, eu ia lá amanhã, já entrar com os 2 pés aqui, mas tá, é 1 milhãozinho, depois mês que vem outro milhãozinho, e assim você vai, tá bom? A liquidez, pessoal, é garantida pelo Tesouro. Então, se você quiser vender a qualquer momento, você vende o papel a qualquer momento. Não precisa esperar a data de vencimento, embora, atenção, tá? É bom que está gravado isso aqui, né? Porque depois vocês podem entrar no YouTube e assistir quantas vezes vocês quiserem, mesmo que eu estiver falando um pouco mais rápido aí, em questão do tempo nosso aqui. Em caso, esse aqui é o mais importante, ó, em caso de venda antes do vencimento, a rentabilidade que você vai ganhar pode ser diferente daquela contratada. Tá? Então, a rentabilidade contratada ela só é válida se você ficar com o título até o vencimento. Se você vender antes, você pode ganhar mais ou menos do que aquilo que você contratou. Por quê? Porque esses papéis, pessoal, eles são negociados em bolsa. É tudo mercado secundário. Você não está comprando direto da mão. Apesar do nome falar tesouro direto, significa que você está pegando o dinheiro direto, o papel direto da mão do governo? Não. Você está comprando de investidores no mercado secundário, via bolsa, via Bovespa Fix. Então, o preço do papel, o título, ele tem negociação no mercado. Okay? Ele tem como se fosse uma ação. Mas não é renda fixa, professor? É renda fixa se você ficar até o vencimento. Se você vender amanhã, comprou hoje, quer vender daqui uma semana, você pode ganhar mais ou menos, depende da expectativa dos investidores em relação ao futuro da economia. Ok? Eu, por exemplo, ano passado, comprei um Tesouro Direto antes da eleição, lá em meados de abril, vendi, realizei depois em dezembro, ganhei 40%. O título prometia me pagar 10, eu ganhei 40. Mas por quê? Porque eu comprei numa época que os títulos estavam com uma cotação baixa de mercado e vendi logo depois que o novo governo foi eleito presidente e teve uma euforia do mercado em relação às novas políticas que ele ia implantar. Então, eu comprei na baixa, vendi na alta, ganhei mais do que o prometido, mas poderia ter ganhado menos, percebe? Poderia ter comprado no começo do ano e vendido no final do ano e perdido dinheiro. Isso pode acontecer? Pode, é raro? É muito raro. Tá? Porque ele não tem tanta volatilidade como as ações. Por quê? Porque ele tem um prazo de vencimento, que é um prazo de resgate, e tem uma taxa pré-fixada já, então ele não tem tanta volatilidade assim como uma ação de uma empresa, por exemplo. Né? A ação da Magazine Luiza, aqui de Franca, em 2017 e 2018, ela subiu 450% num ano e 400% no outro ano, mais ou menos. Né? O Tesouro Direto, eu vou ganhar isso? Não, porque uma volatilidade assim é impossível, né? Praticamente impossível. As ações, tudo bem você ter mais volatilidade. Aqui tem volatilidade, mas não é tão alta assim. Tudo bem? Agora, a questão da tributação é a mesma, aquela alíquota que nós já vimos lá atrás. Essa telinha aqui, pessoal, eu peguei hoje, exatamente hoje, mais ou menos umas 2h30 da tarde, mas eu vou entrar agora de novo aqui para vocês, só para mostrar, ó, a última coisa nossa aqui, ó, que eu quero que vocês façam isso, quem se interessar, obviamente. O site do Tesouro Direto, ele tem um monte de vídeos educativos, tá? Ele é bem didático, ele ensina bastante coisa, ele mudou a cara, inclusive, tá? O site está de cara nova. E aí você vem aqui, ó, títulos, e aí você tem alguns aqui, ó. Então vamos lá, ó. Tesouro pré-fixado. Bom, ele é renda fixa pré-fixado. Se eu comprar ele hoje, eu vou ganhar 5,63% ao ano, todo ano de hoje até 2022. Agora, se eu ficar com o título até 1º de janeiro de 2022, eu vou ganhar isso aqui.
E se eu vender antes? Posso ganhar mais ou menos, depende do mercado. Agora, eu preciso esperar até lá? Não, a liquidez é diária, eu posso comprar hoje e vender amanhã. Comprar hoje, vender mês que vem, comprar hoje e vender a hora que eu quiser. Tem um aqui que vai vencer em 2025, ele paga 6,75% ao ano. Veja, se a Selic está 5,5%, aqui você está ganhando 6,75%. Mas tem a questão do imposto de renda. Começa com 22,5%, vai caindo para 20%, 17,5%, acima de 6 meses, passa a ser, acima de 2 anos, perdão, passa 15%. Tá? Então, isso aqui bruto, precisa descontar imposto de renda. Tem um aqui que vai vencer em 2029. Esse paga juros semestrais. Então, você ganha 7,07% ao ano de juros até 2029. Aí você pode falar assim, professor, mas 7 pontos não está baixo. Pessoal, a perspectiva do mercado é que a Selic vai cair ainda mais. Tá, hoje está 5,5%, na próxima vai cair. Os analistas apontam, todos apostam aí numa redução da Selic, fechando o ano aí em 5%, alguns falando em 4,5%. Tá, então você já está garantindo 7% ao ano de hoje até 2029. Mas se eu quiser vender daqui 2 anos, vende, a hora que você quiser, a liquidez é imediata. Pode ser que você ganhe mais do que isso ou menos, depende da cotação do momento ali, tudo bem? E aqui você vai descer, ó, tem mais, ó. Esse paga 100% da Selic mais 0,02% ao ano. Tá? Então ele paga, seria 6,52% ao ano. Tá? 5,52%, né? Mas esse é pós-fixado, a Selic pode cair, a rentabilidade dele cai também. Tá? E aqui você tem aqueles atrelados à inflação. O IPCA é o indicador de inflação oficial do governo federal, índice de preço ao consumidor amplo. Esse aqui, ó, você ganha a inflação medida pelo IPCA mais 2,68% ao ano. Ele vence em 2024. Esse você ganha o IPCA mais 2,86%, ele é um vencimento mais longo. Quanto maior a maturidade, o vencimento, maior é a rentabilidade. Tá? Então, esse é um título para você se proteger da inflação. Tá? Você ganha, o que foi a inflação? A inflação foi 10%. Tá, eu ganho 12,68%. A inflação foi 40%. Ok, ganho 42%. Okay. A inflação foi 0%. Eu ganho 2,68%. Ok? Então, é a inflação mais um indicador, mais uma rentabilidade aqui, que é maior quanto maior o tempo passa. Tudo bem, pessoal? Eu vou abrir para perguntas para vocês, tá? E mais aqui, já a gente tinha falado isso aqui, já encerro. Quem quiser ficar aqui fazendo perguntas, fica à vontade. Muito obrigado. Espero que tenha sido válido para você de alguma forma essa palestra. E, enfim, está aberta a pergunta. Se alguém tiver que sair, fique à vontade. Acabei me excedendo aqui, né, Yuri? Eu vou ganhar hora extra, Yuri? Será? Vocês vão pagar? Fala. Quem levantou aqui? Primeiro, já está obrigado, então já está na hora de parabenizar pela palestra, obrigado pela oportunidade. Uma curiosidade conceitual relacionada a Tesouro Direto, mas que não é tão diretamente investimento de renda fixa. Pensar o seguinte, um dos maiores monstros que a gente vê aí em todo o debate, geralmente até perto de eleição, é a história da dívida pública. Não faria sentido o governo emitir mais título público, ou seja, ele vender mais Tesouro Direto, com a finalidade específica de pagar a dívida, ou seja, ele estaria pagando para cidadãos, em tese, ou até empresas brasileiras, ao invés de pagar para bancos. Faz sentido isso ou não? A dívida pública é a dívida do Tesouro Direto. Tá, o governo, assim, a gente tinha a dívida externa, que era título, o governo, depois que o Lula entrou em 2002, ele praticamente reduziu praticamente a zero a dívida externa nossa. A política dele foi essa, né, da equipe econômica e tal. Então, hoje, a dívida externa, praticamente, ela é insignificante, ela é irrisória. O grosso da dívida é emissão de títulos de dívida no Brasil, que são essas que nós vimos aqui, e no exterior, como, por exemplo, o título da dívida pública mais negociado no exterior chama Global 40, que vai vencer em 2040. Tinha outros, já teve o Cibond lá atrás, tal, que foram resgatados, e agora tem também, mas a dívida, ela é dívida via emissão de títulos, tanto no Brasil quanto no exterior. A maior parte da dívida pública é essa aqui.
Não tem diferença do que o pessoal fala que o governo está devendo para os bancos do que o governo estaria devendo para particulares comprando o Tesouro Direto. As variações que a gente vê dos tesouros, dos títulos aí, é mais ou menos semelhante naquilo que está no sistema financeiro e não na mão de pessoas, os recebíveis. Os detentores dos títulos de dívida, por exemplo, quem são hoje, né, quem são os detentores dos títulos de dívida dos Estados Unidos? A China. O que a China faz? É uma guerra branca, né? O que a China faz? Então, tem a guerra, né, comercial, não tem essa guerra com o Trump, toda hora fica lá, aumenta a importação, a China desvaloriza a moeda. Essa é a guerra que a gente vê. Agora, o que a China está fazendo? Comprando os títulos de dívida do governo americano. Então, o que acontece quando uma empresa é muito endividada? Se a empresa tem... Bom, então, né, a empresa, imagina que é o balanço de um país. Então, tem a dívida do país e tem o PL do país, certo? Então, bom, qual é o ativo do Brasil? Qual é a dívida do Brasil? A diferença é o patrimônio líquido do Brasil. Agora, a dívida pública está na mão de quem? Na mão de pessoas, de bancos, de fundos, de investimento, de investidores institucionais, e está na mão de pessoas de outros países. A dívida pública americana hoje, tá, a maior parte dos tesouros emitidos no exterior está tudo na mão de chineses. Então, o que vai acontecer se um dia, imagina, lógico, hipotético, né, a China vai virar a única, compra todos. Quem que vai ser o maior dono aqui do ativo do americano? A China. Entendeu? Então, quem são os detentores da dívida pública brasileira? Precisava ver ali no site do Tesouro, eles dão isso, viu? Eles dão isso, percentual que está na mão de pessoas físicas. Essa é uma coisa legal para a gente levantar, que tem lá no site do Tesouro Direto. Precisa dar uma olhadinha lá, para a gente ver quem que é. Agora, o que eu te falo, assim, números que eu acompanho, hoje o Tesouro Direto bate recorde atrás de recorde de pessoas físicas entrando para comprar. Isso é uma coisa que é recentíssima, função dessa queda absurda da taxa de juros. Agora a dívida, entendeu? Os investidores estrangeiros estão, você pode pegar no noticiário todo dia, a vazão de dinheiro de americanos que já estão voltando para os Estados Unidos com o dinheiro, porque esperando que já está para estourar, né, a crise, todo mundo fala isso, né, você pega os jornais. Então os investidores americanos já estão voltando com o dinheiro lá para os Estados Unidos para se proteger. E quem está sustentando a Bolsa hoje? Brasileiro. Então, eu não lembro de cabeça, algo em torno de 80 bilhões já voltou para os Estados Unidos, de americanos que tiraram o dinheiro da Bolsa e foram para os Estados Unidos, e a Bolsa brasileira sustentando ali 103 mil, né? Quem está fazendo isso? Brasileiro. Porque a pessoa está vendo que não dá mais para ficar na renda fixa, então está indo para o mercado de capitais, está indo para o Tesouro Direto. Então, percebe? Está tendo essa mudança realmente de perfil de detentor de dívida. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Obrigado, querida. Tchau, tchau. Vamos com Deus. Com relação ao tripé aí de retorno, liquidez e risco, em cima do renda fixa, a gente percebe que o renda fixa, apesar de ser muito seguro, o retorno é muito baixo hoje, em função da Selic. Se eu migrar para o mercado de capitais, eu vou ter um risco muito alto, mas também posso ter uma rentabilidade. No meio aí ficou os fundos. Nós temos bastante fundos aí de preferência multimercado. Qual que seria a ideia hoje? Não é para nos influenciar, mas a ideia seria essa? Fundos é o melhor hoje? Eu acho que não. Não? Não. Qual seria a opinião? Então. Sem influenciar. Por exemplo, apenas. Sem querer dar. Não, sim, porque. Assim, por exemplo, fundo é bom para quando, por exemplo, você tem lá uma previdência complementar. Certo? Você tem uma previdência. Quem aqui paga imposto de renda e vai fazer um PGBL, sabe que o que você contribui para o PGBL, você abate no imposto de renda, até 12% da sua renda. Então, fica a dica também. É bônus, viu? É brinde isso aí, viu? É de graça. Se você paga imposto de renda para o governo na declaração de ajuste anual, saiba que se você fizer uma previdência complementar no PGBL, P de pato, né, de plano,
O que você contribui para o fundo, você abate no imposto de renda. Então, por exemplo, eu pagava imposto de renda todo ano, comecei a fazer um PGBL, agora eu não pago o ajuste anual e ainda restituo o que reteve na folha. Por quê? Porque eu fiz um PGBL. Legal? Aí fica a dica. Aí você vai falar, eu fiz um PGBL. Bom, onde o PGBL, pessoal, o meu, de vocês, quem quer que seja, o dinheiro vai ficar num fundo de investimento. E você pode escolher qual fundo você quer. Inclusive, você pode fazer portabilidade. Eu tinha um PGBL num banco, não vou falar o nome do banco, mas num banco. Eu estava dando uma rentabilidade baixíssima ao meu PGBL, o meu fundo do PGBL. Eu migrei para a minha corretora, fiz a portabilidade, não paguei taxa não paguei imposto para sair, não paguei nada, só a portabilidade, você não paga nada. E lá na corretora eu diversifiquei em vários fundos, inclusive fundos arriscados, fundos multimercados, fundos de ações. Por quê? Porque é um dinheiro para minha aposentadoria daqui. Sei lá, eu tenho 30 anos agora, né? Alguns acreditaram. Tá, mas eu vou me aposentar daqui 20 anos, quer dizer, então eu posso correr, entendeu? Aí eu acho legal o fundo. Um longo prazo, entendeu? Um fundo de ação, porque eu estou com um horizonte de longo prazo. Eu quero diversificar, aí eu já peguei um fundo multimercado, porque ele já diversifica. E eu não tive escapatória, porque PGBL é fundo. Entendeu? Não adianta falar assim, eu quero meu PGBL todo em tesouro direto. Não existe isso. Então, aí eu acho, aí que em algumas situações encaixa o fundo. Eu também, recentemente, apostei na alta do dólar. Quando o dólar bateu 3,9 ali no final de junho, final de julho, lembro certinho, o dólar era 3,91, falei, eu vou entrar no dólar. Mas como que eu comprei dólar? Em fundo cambial. Fiz um fundo cambial. Percebe? Então, para algumas coisas, eu acho que o fundo vale. Agora, você falou assim, investir em já falamos, né? O fundo é bom porque tem alguém que, eu quero investir no mercado de capitais, mas não quero correr o risco, não entendo, não acompanho o mercado, sou leigo, quero terceirizar para uma pessoa. Eu acho que aí também é uma vantagem. Agora, eu não vejo sentido você pegar um fundo de renda fixa que investe em tesouro direto. Por quê? Porque você mesmo pode investir você mesmo. E o fundo vai te cobrar 1%, 2% ao ano. Pô, você pega, para você ganhar 6%, 7%, você está sofrendo, o fundo vai lá e vai te morder 2%. Aí eu já não vejo tanto sentido. Entendeu? Então, alguns investimentos que você mesmo pode fazer, você vai lá e faz, que é o tesouro direto, né? Nós vimos o CDB aqui pagando 122%. Quer dizer, então você pega o retorno do fundo que você quer entrar, você compara com esse. Valeu, obrigado. Então não estou falando vai tudo para o fundo ou não vai para o fundo. Depende. Depende. Em algumas situações compensa, mas em outras não compensa. Principalmente fundos que cobram taxa de performance muito alta. Entendeu? Fundos de ações, fica de olho na taxa de performance. Se a bolsa subir, ele vai morder uma taxa de performance muito alta sua. O que render acima do Ibovespa. Entendeu? Então, o que render acima do Ibovespa, eu vou lá e pego uma taxa de performance de 50%. Desculpa, mas para você replicar o Ibovespa, você compra um fundo do Ibovespa. Você não precisa comprar um fundo do Ibovespa. Você pode investir, replicar o Ibovespa, por exemplo, com a quantidade de ações que tem no Ibovespa e com o percentual do fundo. Então, você não precisa de tanto dinheiro para você conseguir replicar, para você mesmo ganhar sozinho o Ibovespa. E aí, o que o Ibovespa subir, você ganha. E você não vai precisar pagar 20%, 30%, 40% de taxa de performance. Entendeu? Então, é isso. Tá? Hora compensa, hora não. Você tem que ver bem. O que mais vale, pessoal, você investir em educação financeira. É você perder o medo sabe? E começar a estudar, e começar a... Entendeu? Se tem medo, tem medo, professor, tesouro direto, abre uma conta numa corretora, a maioria delas não cobram taxa nenhuma para abrir, você abre do seu celular, você abre aí agora, você abre a conta agora aí. Tá? Assim como você faz no Nubank, por exemplo, que é um banco. O menino já foi embora lá, né? Foi. Se eu falar Nubank aqui, ele me bate. O menino da cooperativa de crédito vai, não, professor. Tá? Então você tem conta no Nubank, você não paga nada. Você sabia que eu vou abrir esses dias, né? Você abre no celular em 5 minutos, você abre uma conta no Nubank, dali uma semana chega o cartão, você não tem anuidade, você não tem, não é?
Então, acho que o mundo está mudando, pessoal. O que essa geração está fazendo? Buscando atrás de informação, sem medo. Vai, tenta, põe um pouquinho de dinheiro para você aprender. À medida que você vai se sentindo seguro, você vai pôr um pouquinho mais. Vai conhecendo, vai estudando. Entendeu? Tem um monte de material na internet, de livros, coisas que vai te ensinando. Você vai conversando com o gerente, com o assessor. Quer dizer, eu acho que o caminho é a educação, na verdade. Eu acho que é isso. Esse é o recado. Invista em seus conhecimentos. Qual é o melhor investimento, professor? Conhecimento. Dá uma dica aí de investimento. Invista em livros. Invista em aprender. Não precisa você comprar livros. Você entra na internet, tem um monte de material gratuito aí para ensinar você a investir, videozinhos no YouTube, canais. Começa a perder menos tempo em redes sociais, essas coisas, e, né? Vai fazer portabilidade do seu crédito imobiliário, essa é a hora. Tá, vou dar uma dica aqui de ouro, hein? A taxa 5,5%, pessoal, quem fez crédito imobiliário há 2, 3 anos atrás, quando a Selic está 15% ao ano, vai agora no banco concorrente, pega o seu extrato do seu crédito imobiliário, leva no banco concorrente e fala assim, ó, aqui, ó, meu crédito imobiliário aqui está no banco, você não tem uma taxa melhor para mim aqui? A gente passa, pessoal, horas procurando um posto de gasolina que cobra 10 centavos a menos o litro da gasolina. E a gente não tem a capacidade de tirar um extrato do seu crédito imobiliário, do seu empréstimo, ir lá num banco do concorrente e falar assim, ó, vê o que você consegue melhor para mim. Eu fiz isso uns 2 anos atrás. Eu tinha uma casa financiada num banco, não vou falar o nome, fui num outro banco. Isso faz 2 anos, a Selic nem tinha caído tanto, hein? Preciso fazer de novo agora. E eu tinha financiado uma casa em 30 anos. Eu já tinha pago 4 anos, faltava 26. Mentira, eu tinha pago 6 anos, faltava 24. Tá? Eu fiz em 30, tinha pago 6, faltava 24. Eu saí de um banco X, fui para o banco Y. E aí falei, ó, e aí, você não consegue uma taxa melhor para mim? O gerente tal, foi daqui, foi dali. Conclusão, fiz a portabilidade, eu tinha que optar, eu podia reduzir R$300 a parcela, ou diminuir 5 anos. Eu preferi diminuir 5 anos, ou seja, eu estava devendo em 24 anos, passou para 19 anos. Mantive a prestação, né? Já estava equacionado ali dentro do orçamento. Cara, isso é muito dinheiro. E é simples assim. Você tira um extrato e vai no concorrente, pessoal. É isso que a gente tem que fazer. Percebe? Às vezes também a gente fica se quebrando a cabeça para conseguir 0,1% a mais, 0,2%. Mas e suas dívidas? Começa a negociar, começa a procurar concorrentes, faça isso. Tá? Essa é a dica. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEA-RP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.fearp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.